Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Está entrando no ar. O programa A Última Chamada. Boa noite, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance todos vocês que estão conosco pela 100.5, você que nos ouve pelo site, você que vai também posteriormente nos assistir aí nos ouvir no RBT Plus, que a gloriosa graça e paz do Senhor Jesus alcance a vida de todos vocês. Graças a Deus, mais uma quinta-feira nós temos essa rica oportunidade de estar se reunindo aqui através da tecnologia, da frequência de rádio, da internet, enfim. É uma bênção muito grande e a gente, com muita alegria que vem fazer essa programação aqui, está reunido com o povo de Deus e nós queremos orar, consagrando a programação e também concordando com a bênção de Deus na tua vida. Eu tenho sempre frisado que a oração em concordância é muito importante e eu tenho testemunhos de pessoas que através dessa simples oração que a gente faz aqui, alcançou benevolência. Inclusive tem pessoas que são ofertantes do programa, por Deus ter abençoado com essa oração. E o que importa não é o tempo da tua oração ou o grito que você está dando na hora que você ora. O que importa é a fé que você emprega. Então você precisa empregar a fé, você precisa crer que Deus está ouvindo. E como diz Hebreus 11, que ele se torna galardoador de quem busca ele. Você precisa acreditar nisso. E precisa que haja concordância. Isso é mais que suficiente para que você esteja dentro dos parâmetros jurídicos de Deus para que você possa alcançar a benevolência do Senhor. Então, vocês vão orar aqui com a missionária. Ela vai estar orando com vocês, ela vai estar concordando com a bênção de Deus, ela vai estar abençoando os ofertantes e pedindo a direção de Deus para toda essa programação, para que tudo que a gente venha falar aqui seja direcionado pelo Espírito de Deus, tá certo? Então você que está em casa, você que pode, você que está na sua casa aí, você vai orar com a gente. Você que é vigilante, está na sua guarita aí, não está muito movimentado, você também vai orar com a gente. Você que é motorista de transporte de aplicativo e está parado agora, não está fazendo nenhuma corrida, você vai orar conosco. E até você que está dentro do Uber aí, do transporte de aplicativo, e o rádio está aí orando, você pode ficar aí no seu canto aí atrás no banco, você que é passageiro, e está concordando, orando aí em espírito, para que Deus possa conceder vitória. Você que trabalha na saúde, enfim. Você que é policial militar, nós temos policiais militares que nos ouvem. Você, onde você estiver, você pode orar. E Deus, ele que é onisciente e onipresente, ele vai estar aí onde você está, ele vai estar ouvindo, e se aquilo que você colocar diante de Deus agora for lícito aos olhos do Senhor, certamente você vai receber a resposta disso de vitória, Só para aumentar ainda mais a tua fé para essa oração, eu tenho um membro lá na nossa igreja, um irmão, que ele estava com a causa aí travada, amarrada. Eu disse, meu irmão, vamos fazer o seguinte, vamos jejuar e vamos orar, porque isso aí não é uma batalha natural, isso é espiritual. Então batalhas espirituais se vencem de forma espiritual. Você não vai brigar com ninguém, vai trocar soco, não vai na polícia, você vai orar. E a gente fez o jejum, foi para o monte orar. E eu acho que com um dia, foi 2 depois, ele obteve a vitória. Uma coisa que já estava amarrada, que ele já não tinha mais paciência, que ele já estava triste, que ele já estava chateado, que ele já estava desanimado. Em 2 dias, ele obteve vitória. Mas ele fez o quê? Ele usou armas espirituais. Então você precisa entender isso. Não é na força, não é na violência, tá? Então você vai estar orando aqui com a missionária e Deus vai estar nos ouvindo. E aquilo que a gente colocar diante dele agora que for lícito,
Eu tenho plena convicção de que Ele vai atender, porque Ele se alegra em atender o seu povo. Então, você vai estar orando com a gente, tá bom? Senhor meu Jesus, nesse momento, meu Pai, na primeira quinta-feira, Senhor, do mês de setembro, meu Deus, eu venho aqui nessa hora, Jesus, te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, meu Deus, porque a gente abriu os olhos, Senhor, no dia de hoje, meu Deus. A gente está bem, Senhor. O Senhor tem nos dado saúde, meu Deus. O Senhor tem nos dado força, o Senhor tem nos dado ânimo, meu Pai. E nessa hora, Senhor, eu quero pedir, Senhor, para todo mundo que está aqui reunido, meu Deus, seja num hospital, num presídio, Pai, seja, meu Deus, no meio da rua, dentro de um carro, Senhor, dentro de uma igreja, dentro de uma casa, na cama, Jesus, pronto para dormir, Senhor, aonde quer que essas pessoas estejam, Senhor, nós estamos reunidos, Senhor, por um propósito só, Deus. E a Tua palavra diz, Senhor, que quando a gente está reunido, meu Deus, o Senhor se faz presente, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor se faz presente nessa programação, meu Pai. E por isso, meu Deus, eu quero te pedir, Deus, consagra, Senhor, esse momento ao Senhor, meu Deus. Nos direciona, meu Deus. Toma a boca, Senhor, do pastor. Toma a minha boca, Senhor. Nos usa, Senhor, como um instrumento, Senhor, para a Tua palavra, para a Tua glória, meu Deus. E eu quero te pedir, Senhor, abençoa cada um que está ouvindo, meu Deus. Cada um que está orando, meu Deus. Senhor, em nome de Jesus, anima, meu Deus, quem está desanimado, meu Deus. Deus, aquele que está com a fé vacilante, meu Deus, renova a fé, meu Deus. Aquele que já pensou em desistir, Deus, dá mais um ânimo a ele, meu Deus. Aquele que está fraco na fé, meu Deus, fortalece, meu Deus. Aquele que está com a saúde comprometida, meu Deus, dá a saúde, meu Deus, completa, Senhor. Deus, Tu és poderoso, Senhor, e o Senhor conhece, Senhor, cada um de nós pelo nome, Deus. O Senhor não confunde, meu Deus, nem as nossas vozes, Senhor, durante nossas orações, meu Pai. E por isso eu te peço, meu Deus, visita, Senhor, a gente, Deus, com poder e com Tua glória, meu Deus. Visita, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. E eu te peço, meu Deus, que por aqueles, Senhor, que quando começa o mês, Senhor, eles separam, Senhor, a oferta, Senhor, para trazer a essa casa, meu Deus, para que Teu evangelho continue sendo pregado, meu Deus, os ofertantes, Senhor, os dizimistas, eu te peço, meu Deus, nessa hora. Pai, que o Senhor abençoe, Deus, de uma forma grande, meu Deus. Esse mês de setembro vai ser abençoado, Senhor, para cada um deles, meu Deus. Dá saúde, Senhor, dá graça, Senhor, dá ânimo, dá força, meu Pai. Dá livramento, Senhor. Guarda a casa deles, Senhor, do portão até o quintal, meu Deus. Guarda, Senhor, o carro deles, a moto deles, a bicicleta deles, meu Deus. Os filhos, os maridos, as esposas, meu Pai. Que o Senhor, Deus, proteja, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor, Deus, derrame sobre eles, Senhor, uma bênção especial, Deus. Porque nos primeiros dias, Senhor, do mês, Senhor, eles separam a sua oferta, Senhor, para que o Teu evangelho, Senhor, continue sendo pregado. E a Tua palavra diz que o Senhor honra, Deus, quem te honra, Deus. Então eu te peço, Senhor, honra cada um deles, meu Deus, e ser, Senhor, presente conosco nessa noite, meu Deus. Que a gente consiga, Senhor, responder, Senhor, às dúvidas do Teu povo, Deus, diante da Tua palavra, Senhor, e através, Senhor, do Teu Santo Espírito, meu Pai. E que o Senhor fale com o Teu povo, Senhor, através da palavra, Senhor, dos profetas da última hora, meu Deus. E tudo aqui, Senhor, está consagrado a Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, que bênção. Tenha plena convicção aí de que sua oração chegou ao céu, porque eu aqui, concordando com essa oração e orando, senti a presença de Deus poderosamente, e creio que você também que está aí, você sentiu. E creia, tenha certeza, tenha plena convicção, e já comece a alegrar sua alma no Senhor, porque a sua oração foi ouvida e Deus há de te dar resposta de vitória por esses dias. Não vai demorar, vai ser por esses dias, tá certo? Pessoal, como eu tenho sempre feito aqui, eu tenho deixado uma reflexão da parte de Deus para o povo de Deus, e eu queria falar hoje sobre algo que Paulo fala lá em Gálatas. E Paulo vai dizer o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos, ao seu tempo, missionário, vai dizer, colheremos. Então, Paulo traz uma recomendação. Eu não sei se o povo da igreja dos Gálatas, eles já estavam cansados de semear na justiça, fazer o que é certo, e não tinham colhido seu fruto ainda. Porque a recomendação que Paulo vai dar é:
não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desfalecermos, ao seu tempo colheremos. Então, a gente entende que há uma exortação, que há uma palavra do apóstolo para que aqueles irmãos, eles continuem praticando o bem, a justiça, fazendo a vontade de Deus. E ele fala o seguinte: se a gente não desfalecer, ou seja, desmaiar, parar, cansar, desistir, a gente vai colher. E eu queria falar isso porque nós temos vivido um tempo de muita dificuldade quando a gente trata do aspecto ministério, vida cristã, caminhada. Não só isso, né? Na verdade, quando você olha para o mundo, você vê que tudo está difícil. Está tudo muito complicado, muito esquisito. Está tudo pelo avesso, né? O que é mentira vira verdade, o que é errado vira certo. Enfim, eu nunca vi uma coisa dessa como a gente está vivendo. E quando você vai para a caminhada é a mesma coisa. Então tem muita gente que está cansando de fazer o bem. Está cansando de fazer o que é certo. E está como o povo da época de Malaquias, que eles diziam assim: de que aproveitou a gente orar, jejuar, se humilhar diante do Senhor? Porque, tipo assim, nós reputamos por bem-aventurado o perverso, que ele pratica o mal e não acontece nada. E aí Deus vai e desce falando com o povo, dizendo assim: vocês vão ver a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve. Naquele dia vocês vão ver. Vocês vão ser para mim como um tesouro especial, os que guardaram a minha palavra, e o perverso vai ser queimado como um restolho. E aí Deus diz: as palavras que vocês falaram foram duras para mim, porque dá-se uma ideia de que Deus é tolerante com o mal e ele é tardio em abençoar quem faz o bem. Não, e eu sou muito sincero com vocês para falar que diversas vezes eu tive essa impressão de que Deus, ele tarda para abençoar pessoas que estão semeando na justiça, e ele tolera as pessoas que praticam o mal. Por várias vezes eu tive essa impressão, como Asaf também teve. Ele vai relatar no Salmo que quase se desviou de ficar observando quem praticava o mal se dá bem, e quem praticava o bem, aparentemente, na visão dele, se dá mal. Só que ele foi ficando velho, ele disse: aí eu entendi uma coisa, eu atentei para o fim de quem praticou o mal. E ele viu a desgraça que era o fim, né? E olha que ele nem tinha ciência do juízo de Deus após a vida carnal. E o que eu quero estimular você aqui, eu quero ser estimulativo com isso, é que, como eu dizia para um rapaz essa semana na igreja, estava aconselhando um rapaz, e eu disse para ele assim: filho, olha, deixa eu te falar uma coisa. Já faz alguns meses que você está plantando no Senhor, semeando o que é bom. E eu te falo, se você não parar, você vai continuar. Daqui a pouco você vai colher. Agora, se você desistir agora, tudo o que você plantou vai ser nada. Não vai adiantar nada. Tudo isso que você vem plantando não vai ser nada, não vai servir de nada, não vai ter resultado. Mas se você parar agora e se entregar aos prazeres da sua carne, aos deleites, se entregar às paixões do mundo, se entregar à vida dissoluta que as pessoas do mundo vivem, e até pessoas da igreja, se você se deitar à prática dessas coisas aí, tudo que você fez não vai valer de nada. Porque para a gente semear é um processo muito duro. Por isso que Paulo vai dizer que se não desfalecermos, porque cansa, semear cansa. Você prepara solo, ara solo, rega a semente e espera Deus dar o crescimento. Então, se você desistir agora, tudo que está preparado para você colher, você não vai colher nada. E aí você vai colher as consequências do mundo, da vida mundana, do seu pecado, de tudo. O que é que você quer? Eu falei: não, pastor, eu quero continuar fazendo a semeadora na terra correta, da maneira correta. Eu falei: então pronto, então você tem que se robustecer, se fortalecer para continuar fazendo isso. E eu digo para você, eu não venho aqui para entregar palavra de mentira, de fictícia para ganhar seguidor, porque eu não tenho rede social, para ganhar like, para ganhar audiência, não. Eu venho falar a verdade. A semeadura da justiça, ela é dura. A terra é dura, o solo é duro, mas o fruto é eterno. E a semeadura do mundo, ela é fácil demais. O solo já está pronto, o solo já é aguado, você só faz jogar, o fruto do pecado nasce rápido, a desgraça do pecado nasce rápido. A plantação na injustiça, ela é muito prazerosa. Você vai lá, planta, é fácil. Tudo é fácil para você plantar.
Agora, quando o fruto ele nasce, ele é uma desgraça. E aí ninguém quer colher esse fruto. Já a plantação da justiça era diferente. O solo é duro, o terreno é duro, o negócio é árido, exige fé. Você planta, parece que não está dando nada. Você rega, parece que a terra chupa rápido a água. E quando parece que não vai nascer, tá lá a planta crescendo para dar o fruto que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode roubar de você esse fruto. Ninguém pode tirar, ninguém pode fazer nada. Já a plantação da injustiça, o fruto vem muito rápido. É muito rápido a plantação. Mas também o fruto, o verdadeiro fruto, ele é uma desgraça e ninguém quer colher ele. Aí as pessoas nessa hora é que a maioria vem para Jesus, entrega a vida para Jesus. Na hora que nasce o fruto da injustiça. Aí corre para Jesus. Jesus vai te perdoar. Agora a consequência não sai não. Eu nunca esqueço um rapaz que ele se desviou da igreja. E eu falei com ele, olha filho, não vai para isso não. Essa coisa do prazer carnal, da luxúria, isso é passageiro. Isso aí é uma coisa passageira. E vai ter uma hora que você não vai querer isso da sua vida. Você vai querer coisas profundas. Você vai querer aquilo que Deus pode conceder. Que são coisas que estão dentro de você. É o amor, a lealdade, a fidelidade. Você vai querer essas coisas para sua vida, porque todo mundo quer isso. Formar uma família, fazer a coisa correta, buscar Deus. E aí, você vai querer isso para sua vida, e você não vai ter. E você fazendo isso aí, o fruto vai vir muito rápido. E aí ele, já dominado pela carne, não ouviu o que eu falei, foi lá e engravidou a moça. E o fruto com 9 meses veio, totalmente indesejado. E ele não queria e tudo, e aquela coisa, teve que assumir. Foi uma confusão, foi um bate-boca, foi um transtorno, foi um escândalo, foi uma desgraça, ele já estava desviado. E aí voltou para Jesus. Por causa de quê? Por causa do fruto. E aí Deus perdoou, Deus ajudou ele. Porém, a consequência ela não foi destruída, ela ficou lá, o filho. E aí ele, consequentemente, passou e passará enquanto a criança existir, enquanto ele estiver vivo, enfrentando problemas com a ex-mulher, né, que nunca foi casado. Problema com o filho. Um dia ele me procurou falando que o filho estava com depressão, pensando em se matar. O garoto já com 13 anos. Né? Então tem toda uma consequência que a gente precisa avaliar. E aí eu pergunto para você, para a missionária, para quem está nos ouvindo, o que é que vocês querem? Vocês querem plantar o fruto da justiça? Como Paulo diz, né? Não canse de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher, se não desfalecermos. E você lutar, porque você está bem pertinho já de alcançar a vitória. Deus está me falando que tem pessoas que estão bem pertinho já de alcançar. Está como Davi já, né? Davi estava bem pertinho de se tornar rei já, assumir. Saul ia morrer, só que Davi já estava revoltado com a situação. E Davi ia lutar com Aquis, o príncipe filisteu, contra Israel. Davi já estava nele. Muita gente não sabe disso, mas está escrito lá. Davi disse, vamos, tu vai ver do que o teu servo é capaz. E Davi já é para a batalha. Há alguns que digam que Davi ia chegar lá, lutar por Israel, como se Saul estava contra ele? Davi já tinha, eu acho, chutado o balde. E aí Deus, por misericórdia, usa a boca de alguém lá dentro dos filisteus e diz, não, esse Davi não vai não, esse cara é traiçoeiro. E aí Davi fica e ali ele recebe a notícia que Saul morre e ele é ungido rei. Bem pertinho. Então você está bem pertinho de alcançar a colheita que você está plantando. Só que teu coração, como a missionária orou aqui, está querendo desistir, está querendo desfalecer. Esse programa já está falando com você desde a oração, né? Está querendo desistir, está querendo desfalecer, está querendo se entregar ao pecado, à injustiça, à maldade. E aí você vai colher o quê? E o ruim de tudo isso, implantar na injustiça, é que além do diabo estar destruindo tua vida, ainda tem Deus contra você. Porque Deus é contra os que praticam os males e o pecado. Então, o que eu quero exortar você aqui é que continue plantando. E aqui está falando um agricultor de Jesus, que planta há muitos anos, a missionária também é agricultora de Jesus, que planta há muitos anos e teve vitória que a gente foi alcançar com 10 anos, com 11. Mas também teve vitória que a gente alcançou no mesmo dia que orou. Teve vitória que alcançou com uma semana, com um mês. Eu não sei nem qual é a tua causa. Mas o que eu sei é, quem planta na justiça, se não desfalecer, vai colher. Então continue. Essa é uma das maiores virtudes que a gente pode adquirir caminhando com o Senhor. Hoje nós vivemos um evangelho que as pessoas não têm maturidade, não adquirem maturidade para
para caminhar com Jesus. São pessoas altamente mimadas. Eu estou falando de líder também, de gente velha já. Mimado que... até essas músicas, né, são muito toscas que toca hoje nas igrejas. É Deus falando para a pessoa, que vê ela chorando, que já está correndo para abençoar ela. Tudo baboseira. Esse povo aí um dia vai prestar contas de dizer que Deus está dizendo isso. Deus nunca disse o que essas músicas falam aí. Hoje, se você reparar, a música que faz sucesso é Deus cantando para a pessoa. E tudo que tem nessas músicas aí, Deus nunca falou, nunca mandou dizer isso. O povo hoje é tão petulante que tem a audácia de colocar a palavra na boca de Deus. Dizer que Deus está dizendo uma coisa que Deus não disse. Então as pessoas se tornam mimadas, infantis, e não têm maturidade de conseguir perseverar numa semeadora missionária. Que é tudo rápido. Plantou de manhã, quer colher de noite. Então, se seu objetivo no evangelho é esse, pode desistir. Vá fazer outra coisa da vida. Vá plantar no diabo. É rápido demais. Para você pegar uma doença, tomar um tiro, adoecer, morrer, tudo rápido lá. Mas com o Senhor, tem um caminho, tem um processo. E só homens e mulheres que são trabalhados por Deus é que vão obter o fruto. Por quê? Esse caminho, esse processo, ele visa preparar a gente para usufruir dos frutos. Certo? Ele está preparando a gente. Então, Deus não vai te dar só um fruto. Deus vai te dar possibilidade de você usufruir daquilo. Você ter alegria no fruto. Você não vai ser imaturo. Quando Deus te entregar o casamento, você não vai destruir o casamento. Quando Deus te entregar, algo material, uma empresa, uma coisa, você não vai destruir, você não vai se amostrar, você não vai passar por cima de ninguém, você não vai pisar ninguém. É como José. Quando José recebe uma promessa de ser cabeça, José é um menino, tem 12 para 13 anos. Quando José alcança a promessa, fazendo o que é justo, porque José não praticou pecado, não. A mulher de Faraó veio e ele fugiu. E quando José alcança, fazendo o que é justo, missionário, ele está com 30 anos de idade. E aí os irmãos aparecem, ele não está com sentimento de vingança, ele não está com sentimento de ostentação, ele não está com esse sentimento que esse povo evangélico tem hoje, com essas músicas de vingança, de ostentação, de pisada. Ele não está. Ele é maduro, ele está pronto para usufruir da posição que Deus colocou ele vai dizer, não tenho medo. Porque Deus me enviou antes, porque era um propósito de Deus. Olha o pensamento da pessoa que foi trabalhar durante o processo da semeadura. Então aprenda a viver os processos, aprenda a semear, e no tempo certo você vai colher. E se você já está dominado pelos instintos da carne, e aquilo que eu estou falando com você é de Deus, mas você não vai fazer porque você não consegue mais controlar, você vai se perder, você vai se arrebentar, vai ser desgraçado o seu caminho, porque a realidade é essa, não adianta. E aí, quando você estiver ferido, na sarjeta, se estiver viva ou vivo, vai fazer o quê? Correr para Jesus e começar a semear do zero. Essa é a pior parte. Você já estava lá plantando a mesa há anos, perto de colher, aí você vai lá, desiste, vai para a injustiça, cai no começo é tudo bom, mas é ótimo, quando vem o fruto, a desgraça vem junto, o inferno vem junto, você é humilhado, ferido, cai na sarjeta, fica lançado, não tem amigo, não tem ninguém. Aí você diz assim, eu vou voltar para Jesus. Olha que papelão, hein? Aí volta, aí começa do zero. Aí provavelmente vai ficar acostumado a fazer isso. Quando chegar a dificuldade, como Paulo disse, se não desfalecermos, quando chegar a dificuldade, você quer desistir e voltar para aquela vida. Faça isso não. Já tive muitos momentos que eu, a missionária, a gente, nas nossas batalhas, pensando, ai meu Deus, eu não aguento mais, não vou fazer isso. Aí desfalece aí, é como o missionário orou agora. Senhor, dá mais força, dá mais ânimo, a gente vai lá e continua. E no final vem o fruto, né? Então que essa palavra aí, ela seja igual uma flecha no teu coração, ela entre, ela venha dar fruto na tua vida. E se você entende que essa palavra está falando com alguém, vá lá no nosso canal do YouTube, RBT Plus, se inscreva lá, e aí você vai pegar ela amanhã e vai compartilhar para alguém, dizer, olha, fulano, irmão, irmã, escuta esse recado de Deus para você, faça isso. Não receba a bênção e esconda não, faça igual os 4 leprosos, né? Que eles descobriram a bênção e fez, vamos anunciar ao povo, porque se a gente não anunciar, a gente vai ser tido por culpado, por saber de tão grande bênção. E aqueles 4 leprosos representam os anunciantes do evangelho, que receberam as boas novas e disseram, não, a gente não pode esconder isso, a gente vai ter que ir lá avisar. E avisaram, e grande foi a bonança. Então faça isso, tá? RBT Plus, R de rato, B de bola, T de tatu, Plus, PLUS, RBT Plus. Se inscreva,
Pega isso aí e diga, fulana, olha aí o que Deus está falando contigo aí, mulher. E certamente Deus vai abençoar a vida de alguém, tá certo? Pessoal, antes de ir aqui para o quadro Socorro Vem do Alto, deixa eu dar uns avisos aqui rapidinho. Ainda tem um tempinho aqui, ainda tem 6 minutos. Eu quero agradecer aqui aos irmãos e irmãs que são ofertantes da programação. Também quero lembrar os que são ofertantes, entenda que isso é muito importante, a senhora, o senhor. E quando você não oferta, faz falta, você está deixando de ofertar, porque é através daquilo que você semeou aqui na rádio que a gente paga o horário a 100.5 e a programação continua no ar, né? Assim há quase 6 anos, né? É assim que ocorre. Então, cada um de vocês, até uma pessoa que manda R$5 é importante. E quem manda mais também é importante. Porque é o conjunto do povo de Deus que faz esse programa estar no ar. E até tem pessoas que nem são crentes que ofertam, né? Então não deixe de ofertar, você que é ofertante. Eu não sei o que está acontecendo, mas entenda uma coisa. A gente também precisa ser fiel a Deus em momentos de dificuldade. Porque a primeira coisa, missionária, que acontece com algumas pessoas quando Deus quer prová-las e elas vão ser tidas por infiéis é o seguinte: a coisa aperta, a primeira coisa que ela corta é a parte de Deus. Ela não corta o lanche, ela não corta isso, não corta aquilo, não corta coisas dessa terra, coisas supérfluas. Ela corta logo a parte de Deus. Eu me lembro que tinha uma irmã, uma senhora que eu ministrava a ela, e ela, eita, pastor, esse mês apertou, viu? Eu não vou dar o dízimo, não. Eu fiz, irmã, dízimo a senhora dá, a senhora devolve. Dízimo é a honra que a senhora devolve a Deus, a honra das suas primícias. Dízimo a senhora dá, oferta a senhora dá, dízimo não. E a primeira coisa que ela cortava era isso. Mas não deixava de ir pro shopping, não deixava de levar os netos para comer isso, comer aquilo, brincar. Sabe? Então, às vezes a gente precisa entender, missionário, que a semeadura no Senhor também é sacrificial. Porque se ela não fosse sacrificial, se não houvesse sacrifício, qual o galardão que a gente vai ter? Se você abrir a Bíblia lá em Mateus, no começo, no capítulo 5, olha o que Deus vai dizer. Não fique saudando quem sauda vocês, não. Saude quem não sauda. Dê a paz a quem não dá. E aí, vocês vão ter um galardão junto ao Pai. E Jesus ali, ele manda fazer várias coisas que são sacrificantes. Ame quem não ama vocês. Vocês vão ter um galardão junto ao Pai. Faça por quem não faz nada. Vocês vão ter um galardão junto ao Pai. Então, sempre é sacrificial. E aí, a gente recebe galardão por isso. Então, não deixe de ofertar. E você que oferta, entenda que a senhora e o senhor são sempre beneficiados por Deus. E nem sempre com recursos financeiros. Lógico que eu creio que Deus também beneficia com isso. Mas não tem coisa mais gratificante para nós saber que a gente tem saúde. Eu conheço pessoas que têm um poder aquisitivo e conheci pessoas que já não estão mais entre os vivos, que têm poder aquisitivo, mas estavam numa cama, precisavam de uma fralda geriátrica. Você já imaginou que a pessoa passar o dia inteiro numa cama e ela defecar numa fralda, sendo adulto, e ter que vir uma pessoa tirar? Um enfermeiro e tal, e você terminar a vida assim? Agora tem você que é ofertante, talvez sua vida não seja... você não seja um milionário, que eu creio que não é, mas você tem saúde todo dia. E uma das coisas mais gratificantes é a gente acordar e saber que tem saúde. Enquanto a gente habitar aqui na Terra, a maior bênção que alguém pode estar recebendo de Deus é ter um corpo saudável. Aí você fala assim, pastor, mas os ímpios também têm. Então quer dizer que Deus abençoa os ímpios? Sim, está lá em Eclesiastes, o sol brilha para justo e injusto. Só que aí eles estão usando o corpo deles para praticar o que é mal e você para praticar o que é bem. E os dois no final vão colher o fruto. E tem até a ver um pouco com o que eu vou pregar no final lá, tá? Então oferte, não deixe de ofertar. Faça parte do Propósito dos 300. Colabore lá na construção do Centro Internacional de Missões, tá bom? Coloque seu propósito aí nos 300, que Deus vai estar abençoando você. Fala com a gente pelo WhatsApp, né, para que você se torne ofertante, para que você faça parte do Propósito 300. O WhatsApp do programa é o 99105-6834, 99105-6834, tá certo? Você anota aí o WhatsApp, fala com a gente. Para quem está fora do estado aí, está ouvindo pelo YouTube, pelo site, você coloca o 83 na frente, né? Então fica 839-9105-6834. Fala com a gente, eu quero me tornar ofertante, pastor, eu quero fazer parte, eu tenho sido abençoado. Eu quero ajudar na construção do Centro Internacional de Missões, eu quero saber como é que é esse propósito dos 300 e a gente vai estar te informando, abençoando. E lembrando para você que usa o Pix, hoje a maioria das pessoas usam o Pix, esse número que a gente passou é uma chave Pix, você pode estar ofertando por ele.
Tem outros meios de você ofertar? Tem, mas também esse aí é o mais prático, tá? E se você não sabe usar, você pode falar com alguém da sua família. Você está lá com 20, 30 reais, sei lá, para fazer tua oferta, para manter o programa no ar. Você chega numa pessoa que sabe usar o Pix e fala assim: fulano, alguém da sua família, um conhecido, sei lá, eu tô com esse dinheiro aqui, eu queria enviar para tal, fazer isso aqui para dar para um propósito que eu tenho. Tá aqui o dinheiro, eu te dou o dinheiro, você envia? Envia, a pessoa vai fazer isso para você. Tem gente que faz isso, tem senhoras que ainda não se adaptaram a isso, né, a esse negócio do Pix, e elas fazem isso. E a oferta tem chegado e o programa está entrando nas casas das pessoas e tem abençoado, tá bom? Então, no mais, é isso aí, tá? O Propósito 300, para quem está perguntando aqui no celular, o Propósito 300 é o seguinte: a gente está construindo o Centro Internacional de Missões, que é uma área de terra que a gente está construindo um local que ele vai funcionar 24 horas. Vai ter programação de rádio, vai ter um estúdio de rádio lá, vai ter a parte de ação social que a gente tem, o trabalho missionário que a gente faz com pessoas que estão na sarjeta mesmo na vida, entendeu? Para o trabalho evangelístico, vai ter alojamento para missionários, vocês vão ter pessoas de Deus para atender o povo 24 horas. É basicamente um hospital, só que da alma, não da carne. Tem um templo de oração, onde vai ter oração ali constantemente. Então o Centro de Missões está aberto para todas as pessoas, de todas as denominações, para as pessoas que não têm nenhuma fé, nenhum crédito, para ser atendido, para ser assistido. Não tem coisa melhor na hora que você está na sua aflição espiritual, você recorrer, seja qual hora for, para ser atendida, para ter um lugar para orar, para receber uma oração. Enfim, eu já tive muitos casos que o pessoal me ligou de madrugada para expulsar demônio, pessoas manifestadas. E graças a Deus eu estava ali disponível para fazer, nem quando não tem ninguém. Você vai fazer o quê? Ficar com um endemoniado até amanhecer o dia? Então o Centro de Missões é isso. É muito importante que você colabore. O Centro de Missões não é uma casa de show gospel. Lá não vai ter artista gospel no púlpito. Lá não vai ter artista que já casou 30 vezes. Esse tipo de gente que você vê aí, causador de escândalo, prostituto, gente desmantelada, todo tipo de gente ruim tem nesse meio gospel, você não vai ver isso lá. Você vai ver homens e mulheres de Deus atendendo e assistindo as pessoas nas suas aflições, como Jesus ordena, gratuitamente 24 horas. E o Propósito 300 nós oramos e colocamos aqui o propósito de 300 pessoas ofertarem uma única vez R$300 para compra de material para construção. E o nome dessas 300 pessoas vai estar ali no memorial, numa pedra, na frente do Centro de Missões, com o nome das 300 pessoas que fizeram parte dessa obra, como um memorial, tá bom? E em contrapartida, a gente tem pedido que essas pessoas que estão lançando a oferta façam um propósito. Senhor, eu estou honrando essa obra aqui e eu queria que o Senhor honrasse essa causa. É bíblico isso, Deus honra quem honra Ele, né? E eu inclusive, eu não trouxe hoje, mas semana que vem eu vou trazer testemunhos aqui de pessoas que foram honradas, que têm colocado propósito lá no Centro de Missões e que Deus tem honrado. Tem muita gente que tem colocado propósito. A construção só está funcionando porque tem pessoas que, além do propósito de 300, estão fazendo outros propósitos para doar tijolo, para doar isso, para doar aquilo, e a construção vai avançando por conta dessas pessoas. Então faça parte você também. Fale com a gente no WhatsApp 839-9105-6834, que é o WhatsApp do programa. Para quem está na Paraíba é 99105-6834, 99105-6834. Para quem está fora é só colocar 83 na frente. Então fica 839-9105-6834. Fale com a gente, faça parte do Propósito 300, se torne ofertante, tá bom? Não é pelo muito falar que você vai ser convencido, mas o Espírito de Deus tem falado com você, e se assim tem, não resista a ele e faça parte dessa obra, tá? Só digo uma coisa: não invista seu dinheiro em show gospel, em parafernália gospel. Não compre ingresso para entrar na igreja, negócio de show gospel, de artista. Não ponha seu dinheiro nisso. Isso é uma furada. Uma hora você vai colher um fruto muito ruim de estar financiando isso. Essa baderna que existe nesse meio gospel, de escândalo, de todo tipo de coisa ruim, é justamente por conta de quem financia. Se acabasse o povo que financia, acabaria isso dentro da igreja, tá certo? Então não faça isso não. E vamos seguir aqui para o quadro Socorro Vem de Volta. A gente vai soltar aqui a vinheta, tá? E vamos ficar com a pergunta dessa irmã aqui, bem interessante. Eu quero que você participe também, indo lá no canal do YouTube, quando for postado, e comentar o teu conselho, a tua experiência para essa irmã, tá bom? Então a vinheta vai vir aí, vai vir a locução dela, e em seguida a gente vem com a resposta, tá bom? Então fica aí com a gente. Para aconselhar a sua vida, iluminar seus caminhos e resolver seus problemas, iniciamos agora o quadro O Socorro Vem do Alto. Graça e paz, pastor e missionária. Eu estou muito triste. Desapontei muito minha pastora. Estou com vergonha de falar com ela, pois não sei por onde começar. Gostaria muito de receber um direcionamento bíblico acerca dessa situação.
Agora, na última semana de agosto, teríamos o Congresso de Mulheres na nossa congregação. Minha pastora delegou, antecipadamente, tarefas a todas nós cooperadoras do Departamento de Mulheres. Porém, por conta dos meus horários de trabalho e outras tarefas, eu acabei deixando tudo para resolver de última hora. Quando me dei conta, estava cercada de irmãs me cobrando acerca das malhas decorativas, arranjos do altar, confecção das lembrancinhas, materiais de cantina e o transporte das cantoras e pregadoras. Eu tentei retrucar as irmãs. Falei que meu trabalho é muito puxado, pois eu saio bem cedo, vou de moto com meu marido, deixo nosso filho pequeno na casa da minha mãe, depois ele me deixa no salão que eu trabalho lá na praia, e segue para o trabalho dele, que é no Distrito Industrial. Aí ele faz essa contramão toda e vem me pegar no fim do expediente. Tem dias que saio de 9 horas da noite do salão, pego meu filho na casa da minha mãe e vamos de moto lá para o Parque do Sol. Às vezes estou tão cansada que durmo com a roupa do trabalho. Só me sobra meu dia de folga e o domingo para resolver as coisas do ministério. Eu expliquei isso, mas as irmãs rebateram. Eu gritei com uma senhora lá, bati boca com as outras, disse que não consegui fazer. Comecei a chorar e fui embora para casa. Na mesma hora, as irmãs foram pessoalmente, na clínica de estética, onde minha pastora estava em sessão, e começaram a debulhar tudo lá. Por isso a pastora me ligou muito irritada e mandou eu voltar depressa para a congregação. Minha pastora fez uma reunião para resolver a situação. Ela falou que estava decepcionada comigo e disse na frente das irmãs que eu ainda não tinha subido os degraus para ser uma verdadeira obreira do Senhor, pois eu ainda era muito destemperada, emocionalmente frágil e irresponsável com as obrigações da obra de Deus. Eu chorei muito, mas a ficha caiu. E eu percebi que estraguei o Congresso de Mulheres. Tudo foi adiado para dezembro por minha causa, mas quero subir esses degraus e ser uma referência espiritual como a minha pastora e a missionária Dalit. O que devo fazer? Como agir a partir de agora para alcançar esse patamar espiritual? Me ajudem. Amém, tá aí a causa da nossa irmã, né? Eu peço a vocês mais uma vez que participem, vá lá no YouTube e se inscreva no canal e comentem. Tem muita gente boa lá que coloca muita coisa que é bênção para a vida de quem está enviando a pergunta, né? Tem muitas pessoas que enviam a pergunta que falam: aí, pastor, Deus falou comigo lá no comentário que o irmão fulano falou isso, aquilo lá. Deus me deu uma luz ali. Então você pode participar também, tá certo? Se inscreva no nosso canal do YouTube, RBT Plus, tá? Vamos lá, eu sempre abordo aqui por pontos, né? 1, 2 e 3, como se fosse introdução, meio e conclusão. Eu queria abordar algo aqui na questão da irmã, que é essa parte assim que a gente... quando a gente erra, né? Com Deus, com nossos líderes, a gente fica muito triste, a gente sente um pesar, porque a intenção de quem serve a Deus com honestidade, que eu creio que é o seu caso, irmã, a gente quer sempre fazer o nosso melhor e a gente quer que o resultado seja bom, né? E quando o resultado não é conforme o nosso líder espera, conforme é o correto, a gente fica triste. Agora, o que eu queria abordar dentro dessa perspectiva é o seguinte: o que é certo e o que é errado à luz da Bíblia, né? Porque a primeira coisa que eu queria falar é que essa coisa de congresso que as igrejas vivem o ano inteiro, né, dos congressos, né? O que é um congresso, né? O congresso, isso no aspecto geral. Um congresso é um ajuntamento de pessoas, uma conferência para você abordar um tema, falar de uma coisa e tal. E a igreja nos anos 2000, na igreja evangélica, criou muito essa coisa de congresso, conferência, experiência, não sei o quê, imersão e tal. E aí criou muito isso aí, e as igrejas, né, vão fazendo, e parece que é uma competição de igreja para ver quem faz mais congresso, qual é o melhor congresso, entendeu? E aí, também porque isso atrai muita gente, né, como se fosse uma espécie de evento diferente, um show, um negócio, uma coisa, traz artista, cantor que está na mídia, pregador, e faz o congresso, né? É uma festa, e festa e comida e lembrancinha sempre vai atrair muita gente, né? Olha, a receita é gente famoso, festa, comida, vai atrair pessoas. Então muitas igrejas fazem isso, e as pessoas que congregam lá, como a senhora e as irmãs aí e outros, ficam na incumbência de
fazer esse evento acontecer, né? Porque tudo que é feito na igreja é com recurso doado, né? Tipo, oferta. Aí você vai ter que conseguir dinheiro para ornamentação, para isso, para aquilo, como a senhora falou, mandar fazer lembrancinha, fazer aquilo ali, fazer aquilo acolá, a logística desse, o carro daquele que vem, tal. E aí é feito dessa forma. E aí as pessoas que estão congregando se envolvem com um monte de atividade, com muita atividade, que nada tem a ver com o evangelho, com a proposta de Jesus. E aí a pessoa está tão mergulhada naquilo que ela acha que aquilo ali é Deus que está cobrando dela. E aí acontece o que aconteceu com a senhora. O primeiro ponto que eu quero abordar, com toda a certeza do mundo, e não tem teólogo no mundo que me desafie, que diga que está errado, biblicamente falando, que o que a sua pastora ela pediu foi bíblico para a senhora. Não foi Deus que cobrou isso da senhora. Se a ideia de um congresso, por exemplo, é abordar o tema batismo com o Espírito Santo, por exemplo, sua obrigação como obreira, a principal, é a senhora estar preparada em jejum, em oração, em busca, ou para receber o Espírito Santo, ou para estar cheio do Espírito Santo, ministrando sobre os outros. Essa é a sua obrigação. E ter conhecimento do que vai ser abordado, como obreira, que eu não sei qual o cargo, se a senhora diaconisa, alguma coisa lá, né? Mas deve ser porque foi pedido que a senhora fizesse essas coisas aí, todas aí, né? Então, essa é a sua obrigação. Agora, se o tema é batismo com o Espírito Santo, e a senhora tem que cuidar de balão, salgadinho, empadinha, docinho, brigadeiro, missionária, né? É o carro que o pregador vai vir, se ele vai vir de SW4, ou se ele vai vir numa Pajero, né? Ou se ele vai vir em outro carro aí, numa nave, se ele vai chegar numa nave, num foguete, enfim, eu não sei. Então, essa não é sua obrigação concernente ao tema Espírito Santo. Se a conferência é para falar do Espírito Santo, por que a senhora está tratando dessas coisas? De empada, salgadinho, brigadeiro, bola, ornamentação, lembrancinha, buffet e tal. Isso está parecendo que é uma casa de festa. Geralmente, eu tive amigos que já trabalham com evento, e quando eu era adolescente eu trabalhava também com evento, e a gente sabe que quem trabalha com evento no final de semana é uma correria. É tipo ornamentação, é malha, é som, é isso, é DJ, é aquilo, aí tem a parte de buffet, disso, daquilo, e você realmente fica exausto, mas é o que? É uma festa, o povo só vai dançar. Mas se o tema é espiritual da conferência, qual é o papel do obreiro? Se debruçar no jejum, na oração, na palavra, e se sentir cobrado nessa área aí, na área espiritual, que o obreiro tem que estar lá pronto. Se o tema é libertação, o obreiro tem que estar pronto para quê? Para expulsar demônio, para orar para pessoas doentes. Então você tem que estar o quê? Jejuando, consagrando, buscando conhecimento, comendo a Bíblia, literalmente, né? Literalmente não como a Bíblia não. Deixa a Bíblia inteira aí, senão você come a Bíblia aí não tem o que ler, tá certo? Tá bom. A missionária riu aqui. Quando eu falei literalmente, a missionária esbugalhou o olho, eu fiz, não diga isso não, senão o povo vai comer Bíblia em casa. Então, esse é o papel. Aí a senhora tinha que estar pronta, eu não sei qual é o tema da conferência, a senhora depois não me disse, não falou isso, e a senhora tem que estar pronta dentro do tema, como obreiro, tá lá. O tema é o quê? São os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais, então tem que estar pronto para isso. Tem que estar pronto para receber as pessoas, para orar. E não esse negócio de balão, de buffet, de lembrancinha. E outra coisa, né? Convenhamos, a sua rotina ela é muito puxada. A pessoa que é assalariado, junto com seu marido, é muito corrido. Geralmente a pessoa não tem tempo para cuidar do seu filho, isso é uma coisa muito complicada. Mas a senhora faz o que dá. E aí como é que uma pessoa joga esse monte de responsabilidade para a senhora? Tem quantas irmãs na igreja? A igreja é grande. Eu imagino que tem muita gente. E o que é que cada um está fazendo? Se a senhora pegasse uma tarefa só dessa, era capaz de a senhora não conseguir cumprir por causa do seu horário. E como é que a senhora pega essa quantidade de tarefa? Também houve imprudência da sua parte para a senhora dizer, pastora, não dá para fazer isso. Né? Mas às vezes a gente tem um desejo tão grande de agradar o nosso líder, a gente tem uma relação emocional tão grande que a gente não procura entender se o que aquele líder está solicitando é bíblico ou é antibíblico. E eu falo com toda certeza, não sei se a senhora vai gostar de ouvir, mas tudo que a sua pastora lhe pediu, tudo isso aí não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o que Deus pediu, não tem nada a ver com a função de um obreiro, não tem nada a ver. Então entenda, não foi Deus que lhe cobrou isso, como a senhora pensa, não, que eu quero subir o degrau espiritual, que eu quero estar nesse nível, né? Que a senhora acha que a missionária está. A missionária está aqui, ela vai falar. A missionária é uma mulher igual às outras mulheres, que é mãe, que cuida dos filhos, que às vezes perde a paciência com criança, comigo, que depois chora, que depois ora, pede perdão. Enfim, ela é uma mulher de Deus. A mulher de Deus é assim, entendeu? Esse nível que a senhora acha que sua pastora está, isso não existe. Eu vou tocar isso no segundo ponto.
E eu vou detalhar bem detalhado para a senhora se libertar dessa culpa que a senhora está sentindo e ficar livre disso. Mas o primeiro ponto que eu abordo é, quando a gente vai agradar o líder, quando a gente vai obedecer o nosso líder espiritual, a gente não pode botar uma venda no olho e dizer assim, sim, líder espiritual, eu vou fazer agora o que você está me falando. A realidade é, meu líder espiritual é um homem de Deus, uma mulher de Deus, amém. O que ele está pedindo aqui, solicitando, é algo espiritual, é algo que Deus está direcionando ele para me cobrar? Sim ou não? É, tá bom, vou fazer diligentemente. Não é, não vou fazer. Não vou fazer. Eu sempre procurei obedecer meus líderes que eu tive na caminhada e tenho, e eu penso assim, ordem que é antibíblica, que vai contra os princípios de Deus, eu não obedeço. Já teve coisa que eu disse, não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso porque a palavra diz assim, assim, assim. E não fiz. Então a gente precisa compreender isso. Rebelião é você receber uma ordem bíblica do seu líder, de Deus, uma coisa correta, honesta, justa, e você ir contra. Outra coisa é uma questão como essa, jogar a senhora numa situação dessa e a senhora tem uma crise aí, né, uma sobrecarga emocional e não aguentar a pressão, porque a gente é carne. A gente é carne, eu sou carne, a senhora é carne. Se Jesus botar muita pressão em mim, eu vou chorar igual a senhora. Então Deus sabe até onde eu posso ir, até onde a senhora pode ir, até onde a missionária pode ir. Até o nosso ouvinte que está em casa, ele sabe. Deus sabe até onde ele pode ir. Então Deus não vai chegar e jogar uma carga como essa que a sua pastora foi e jogou, né? Então o primeiro ponto é esse. Isso que ela pediu para a senhora, para essa coisa aí que foi feita, isso tem a ver com a conferência, com o evento de crente, com a obrigação de um obreiro dentro do evento, né? A obrigação espiritual. Isso aí tem mais a ver para quem trabalha com evento, com festa, com isso. Aí a senhora tem que pensar, eu estou congregando numa casa de festa, eu faço parte de um buffet, ou eu sou obreira espiritual de uma casa? Eu me lembro que a gente foi fazer a quarta vigília do Clamor e teve que pintar a igreja lá, tirar a infiltração, enfim. Era coisa estrutural no prédio. Isso aí foi responsabilidade minha e de todos os obreiros. Mas eu não mandei ninguém atrás de buffet, de não sei do que lá. A responsabilidade nossa lá foi, vamos arrumar aqui a estrutura do prédio e o tempo que a gente tem extra, vamos estar orando. E a gente deu o máximo, no limite do limite, para abençoar pessoas, né? E tiveram pessoas que foram abençoadas e até hoje estão abençoadas pelo que Deus fez ali naquela quarta vigília. Mas eu não exigi de ninguém que fosse trazer bola, trazer não sei o que, e a lembrancinha, e o buffet, e o carro do pregador, e não sei o que lá, e todas essas coisas. Não. Eu disse ao povo, ó, vamos deixar o local aqui organizado, a casa de oração, para receber o povo, tá certo? E aí no nosso tempo que sobrar, vamos buscar, vamos fazer um jejum, vamos esticar aqui, porque a gente vai ser ministro de Deus para abençoar a vida desse povo. Essa é a incumbência que eu, como pastor, passei para o obreiro. Mas esse tipo de coisa aí que a senhora... eu nunca passei. Até algumas irmãs na igreja já quiseram fazer esse negócio de tá fazendo aniversário e botar bola e não sei o que lá, e lá vai. Eu fiz, não quero isso nem para mim, nem para minha família, nem para nenhum irmão aqui, pra gente não confundir a função da igreja. A igreja não é casa de festa, aqui é casa de oração. Amém. Como de costume, né, eu sempre gosto de começar lendo um texto bíblico. Eu vou ler aqui um texto que está em Colossenses, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça por presa, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Irmãos, guardem essa palavra, e agora eu vou falar aqui uma palavra, um versículo, que se tornou um versículo que todo mundo coloca, que eu já vi, né, em muitos caminhões, naquela parte de trás. Acho que alguém em casa já pegou esse versículo. Por exemplo, está num caminhão assim, você está na pista e tem aquele caminhão bem comprido, aí tem lá embaixo, né, naquele lugar do caminhão, aí tem lá aquele versículo. Ou você vai em algum lugar, em alguma igreja, tem esse versículo, que é aquele versículo que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, né? Sempre o povo usa esse versículo. Só que Paulo, quando ele falou que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, não era assim: eu vou mentalizar que eu quero algo, vou conseguir porque Deus vai me dar. Não era isso. Ele sabia estar no pouco e ele sabia estar no muito. Ele sabia ser desprezado, ser humilhado, mas também ele já soube
ter muito, né? Então, realmente, a vida cristã é assim, Deus permite que você tenha a ciência de conviver no bem e conviver no mal e não negar Cristo por causa disso. E você, realmente, em Cristo, você pode todas as coisas. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque eu já caminho com o pastor há 16 anos, né? Eu não falo nem apenas do tempo de casamento, mas desde o dia que eu conheci e que, assim como vocês aqui, eu também me considero discípulo, porque assim, eu já era da igreja e tal, mas lá em 2008, que foi quando eu conheci, o que me chamou a atenção ali foi a forma como ele abordava o evangelho, e eu percebia que eu também precisaria de aprender novamente. Então, foi algo assim, foi como se eu tivesse nascido de novo naquele momento, né? Porque eu entendia como a forma como o Espírito Santo de Deus atuava na vida dele. E de lá para cá, a gente tem batalhado junto. E Deus permitiu algo na vida da gente, né? O pastor Josué, ele morava numa família que tinha condições, né? A mãe dele é funcionária pública e tal, e sempre tiveram funcionários dentro de casa. Então, ele tinha uma vida tranquila. E aí, quando a gente realmente começou mesmo na fé e começou entrando em comunidades, e a gente se casou e tudo, Deus permitiu a gente entrar em situações, como eu estou falando, como Paulo disse, você pode todas as coisas naquele que fortalece. Ele permitiu a gente ir para um lugar muito baixo, financeiramente falando, humanamente falando. E Deus permitia a gente passar fome, Deus permitia a gente não ter roupa, Deus permitia o sapato da gente estar furado, Deus permitia a gente remendar uma blusa com fita isolante. Gente, eu não tenho vergonha, porque essa é a nossa história, esse é o nosso evangelho. Então, a gente sabia o que era dormir e dizer o seguinte: eu não sei o que eu vou comer amanhã. Mas nem por isso a gente está longe do evangelho, nem por isso a gente deixa a igreja, nem por isso a gente está distante. E Deus permitiu a gente passar por situações extremas. E depois Deus levantou a gente novamente. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente passou por situações extremas, a gente sabia o que era dizer o seguinte: como é que eu vou para a igreja amanhã se eu estou sem sapato? Como é que eu vou viver amanhã se eu não sei nem o que é que eu vou comer? E minha roupa, e não sei o quê. Então, Deus permitiu a gente passar por isso. E quando Deus abençoou novamente o nosso trabalho e a vida da gente mudou completamente. Eu me lembro que teve uma vez que o pastor tinha ido a trabalho para uma viagem lá na França e estava lá totalmente diferente. E aí a gente chegou em casa e eu disse assim para ele, eu fiz: sabe por quê que Deus permitiu a gente dar um mergulho lá embaixo para que hoje a gente possa pregar para as pessoas e a gente sabe o que elas passam. A gente tem sensibilidade, porque é muito fácil para uma pessoa que está em cima olhar para alguém que está embaixo e meter-lhe o sarrafo e botar mais julgo, e botar mais pressão, e botar mais cobrança, quando, na verdade, ele não consegue carregar nem com o dedo aquilo ali que a pessoa vive. Ele não sabe que uma pessoa está com vergonha de ir para a igreja, por exemplo, porque está sem roupa. Ele não sabe que uma pessoa tem que ir a pé de um bairro para outro porque não tem nenhuma bicicleta. Ele não sabe que a pessoa está na igreja e está se sentindo mal porque está com fome e no final do culto não vai ter o que comer. Aí eles acham um pouco e ainda colocam um bocado de coisa para você ter que comprar na igreja. Na verdade, você não tem nem o que comer em casa. Então, Deus permitiu a gente passar por tudo isso para que hoje a gente entenda o que as pessoas passam. Para que hoje a gente não seja insensível, a gente entenda a situação das pessoas, a gente sabe como é que um ser humano se sente. Então, é isso que falta em muitos lugares, porque as pessoas elas estão em cima como se elas fossem mini-deuses, como se ela fosse uma Barbie. Ela não peca, ela não erra. Sabe por que ela estava impecável naquele dia? Porque enquanto a senhora estava de um lado para o outro, correndo, se acabando, provavelmente andando de ônibus, sabe onde é que ela estava? De manhã cedo, provavelmente, ela estava no salão de beleza, arrumando cabelo, arrumando unha, arrumando sobrancelha, arrumando pele. A pele dela provavelmente é impecável, a roupa dela provavelmente é cheirosa, ela sempre anda cheirosa, você nunca vai ver ela descabelada, você nunca vai ver ela transtornada, você nunca vai ver ela com a unha feia. Mas e a senhora estava onde? E as pessoas que estavam lá, onde é que elas estavam? Porque se não fosse vocês, ela não teria o luxo que ela tem, e quando ela fosse enfrentar um pouquinho da pressão que a senhora enfrenta, ela não iria chorar como a senhora chorou, ela provavelmente iria gritar.
Ela iria dar escândalo. Então, é muito fácil você estar de cima, como um rei que está ali na ponta da pirâmide, e fica cobrando de vocês que estão embaixo, porque eu fico me perguntando, se a senhora estava à frente das lembrancinhas, se a senhora tinha que cuidar da cantina, se a senhora tinha que cuidar de quem vinha pregar, a outra irmã ficou cuidando do fardamento, a outra ficou cuidando disso, daquilo, a pastora ficou cuidando de quê? Ela ficou cuidando da beleza? Ela ficou cuidando da boa forma dela? Gente, é muito fácil. Eu estou aqui em casa, eu sei o que é. Eu sei o que é você cuidar de criança, eu sei o que é cuidar de cachorro, eu sei o que é ter que consolar o meu esposo que realmente está numa obra verdadeira. E muitas vezes ele está triste, ele está angustiado e eu fico pedindo a Deus uma palavra para consolar ele. Eu sei o que é me estressar. Quantas vezes eu perdi a cabeça? Eu vou dizer, toda hora eu sou mansa, eu não sou, eu já perdi a cabeça. Aí depois, na mesma noite, eu peço perdão às minhas filhas, peço perdão ao meu marido, peço perdão à igreja, porque a vida é assim. Mas só que essas pessoas, elas vivem numa vida paralela, é algo fictício, parece até que elas incorporam um personagem ali e elas agem de uma maneira que você diz assim, meu Deus, essa mulher é inalcançável. Como é que um dia eu vou poder ser igual a ela? Talvez seja um sonho, mas eu vou acordar desse seu sonho, talvez isso nunca vai acontecer, porque isso não existe. Isso só existe porque ela não precisa cozinhar. Sabe por que a unha dela é bonita? Porque ela não precisa cozinhar. A minha unha é feia. Por quê? Porque eu passo o dia todinho cozinhando. Quando termino de cozinhar, eu vou lavar prato. Quando termino de lavar prato, eu vou usar água sanitária para lavar banheiro. Então, não tenho como ter uma unha perfeita. Você também, lá na igreja, as pessoas me veem. Quantas vezes eu vou com roupa repetida, eu vou com cabelo de todo jeito? Porque isso, para mim, não é importante. O que é importante é eu estar preparada para eu estar no culto. Então, isso aí é tudo ilusão. E aí eu volto para o texto de Colossenses. Não permita que essas pessoas façam de vocês presa, usando sutileza de rudimentos mundanos, porque a gente só precisa se submeter àquilo que Cristo pediu. Será que realmente, como o pastor falou, Cristo pediu lembrancinha? Cristo pediu que você esteja parecendo uma Barbie? Que você seja uma mentira? Deus quer que a gente seja, que a gente adore Ele em espírito e em verdade. A gente não precisa mentir. Chegar na igreja, Jesus, chegar na igreja linda, impecável, eu não posso nem chorar para não borrar minha maquiagem, só que pelo contrário, Deus só vai ouvir a oração de quem se quebrantar. Ainda que você chegue ali no altar de Deus e quando você for deixar no altar de Deus, você vai mostrar quem você é. Então, isso aí que a irmã está passando, que eu acredito que muitas irmãs passem e muitos irmãos passem, vocês estão numa vida difícil. Imagina acordar de 5 horas da manhã, pegar um ônibus, ir para a praia, ir num salão de beleza. É muito difícil, gente. É muito difícil. Só para finalizar, eu conheci um irmão, quando a gente era bem mais jovem, que ele queria muito conhecer uma igreja da praia. Era o sonho dele, era ir para essa igreja da praia, porque na época fazia muito sucesso. E aí ele era pobre, muito pobre. Aí ele conseguiu uma passagem de ônibus, que na época era aquela de papel ticket, e conseguiu, só tinha esse ticket, e ele conseguiu 2, né? Um para ir e um para voltar. Aí ele foi com outro colega da igreja e eles foram para essa igreja. Quando eles chegaram lá, eles se sentiram muito deslocados, porque as pessoas estavam muito arrumadas, as pessoas estavam muito bonitas, muito cheirosas. Aí, quando terminou o culto, eles tentaram se entrosar com aqueles jovens de lá, e eles, com vergonha, porque eles de lá iam para a parada de ônibus, só que os jovens de lá, com 18 anos, já tinham carro. Uma coisa assim, né, de outro mundo. E aí, o problema deles era o seguinte: ei, tu trocou o jogo de roda do teu carro? Não sei o quê. Aí naquela época eles falando de jogo de roda de carro, de não sei o quê. Aí eles saíram de fininho, pegaram o ônibus e voltaram. Aí eles chegaram dizendo pra gente, meu Deus, a gente ficou ali, parecia que a gente estava em outro país, porque a realidade deles era outra. Como é que eles, com 18 anos, o problema deles é o jogo de roda de carro e não sei o quê e tal, e coisa supérflua. E terminou o culto, ninguém veio falar com a gente a respeito de palavra, ninguém veio perguntar de onde a gente vinha, ninguém veio querer saber se a gente queria aceitar Jesus, ninguém queria saber de nada. Eles estavam vivendo naquele mundo paralelo dele. Então, em muitos lugares é assim. Você chega num local, você se sente deslocado, você pensa assim, esse irmão é inalcançável, aquele pastor é inalcançável, aquela missionária é inalcançável, ela é uma deusa, ela é uma princesa, ela é uma Barbie. Só que eu digo para vocês, irmão, isso não passa de fantasia, isso não passa de mentira, e eles já usam isso para que vocês ofertem mais, deem mais, comprem mais as coisas dele, para que esse luxo cada vez mais esteja aumentando, né, na vida deles. Muito forte. Eu ia mandar soltar a venta da pregação e deixar a missionária pregando aí, viu? Deus estava bradando aqui, né? Só para quem tá morto espiritualmente, que nada que a missionária falou faz sentido. Mas para quem tá vivo, eu acho que tinha gente em casa pulando, dando glória aqui. Eu fechei os olhos aqui para ouvir.
para ouvir a missionária falando, e pela fé eu estava vendo mulheres dentro de casa pulando e dando glória. Então, se Deus está falando, pega esse negócio amanhã no YouTube e compartilhe. Mande isso pro povo, para libertar pessoas, né? Muito forte, muito forte. Eu fiquei até constrangido agora de falar. O primeiro ponto eu abordei que o que ela solicitou para a senhora não foi Deus. E o segundo ponto que eu queria abordar é por que as pessoas iguais às senhoras fazem isso para essas pessoas, né? Mesmo, talvez lá no fundo, sabendo que não é de Deus. Por que vocês fazem? A Bíblia inteira vai tratar, no Antigo Testamento, da idolatria de Israel. Aí quando passa para o Novo, o apóstolo Paulo vai dizer que a idolatria é uma obra da carne, está na carne da gente. Então, o ser humano ele tem um problema muito grave com a idolatria. A Bíblia toda trata da idolatria humana. E o que acontece é, como a missionária falou, quando essas pessoas elas se elevam à posição de semideus e se põem num pedestal, vai encontrar, me perdoe a expressão chula, mas não tem outra, vai encontrar um monte de babão para estar fazendo esse tipo de coisa. Tipo, eu falei sempre falo pros irmãos na igreja, gente, eu não quero babão, eu quero obreiro. Vocês não tem que fazer nada para mim, arrumar minha casa, pintar minha casa. Vocês têm que fazer aqui na obra, expulsar demônio, pregar, orar por enfermo, anunciar a palavra, fazer o que é concernente à obra, construir para a obra. Eu peço isso dos irmãos. E disse, nunca quero esse tipo de gente. Só que as pessoas iguais a senhora, principalmente as mulheres, tem muito essa questão da idolatria. Você vê lá quando as mulheres na época de Jeremias iam fazer bolo para a rainha do céu e levava o marido. Então o marido seguia a mulher na idolatria, mas a mulher que comandava, né? E aí as mulheres têm isso, de criar um ícone, uma deusa, e ficar nessa ideia aí. Quantas mulheres aí se dizem pastoras? Mulheres que não pregam nada, que não sabem nada de Bíblia, que a única coisa que ela tem na rede social dela é ostentar. Entra na rede social de pastora para você ver se não é só ostentação. Não são mulheres que têm cara de mulheres piedosas, mulheres de Deus, espirituais. São mulheres que têm cara de mulheres que gostam de ostentar, mulheres mundanas, e algumas são tão vulgares que parecem meretrizes, verdadeiras meretrizes. E aí tem um monte de mulher, eu quero ser igual a ela é maravilhosa e tal. Só que se você observar, concernente ao lado espiritual, não tem nada, não tem palavra, não tem nada. Algumas ainda têm esses movimentos espirituais esquisitos que é totalmente influenciado por demônio. Ali é possessão demoníaca, ali é atuação demoníaca. E o segundo ponto que eu quero abordar é esse. Por que vocês fazem isso? Por idolatria. E aí, nesse ponto, a senhora tem uma parcela de culpa. Porque como é que a senhora é assalariada, lança teu filho na casa da sua mãe, e aí teu marido vem numa moto para te pegar no trabalho, lá na praia, né? Provavelmente você deve morar num bairro mais periférico, aí pega você, vai no bairro, você com a farda do trabalho, vai correr atrás disso. E como a missionária falou, e tá lá a pastora, na clínica de estética, né? Fazendo a sobrancelha milimetricamente correta, a unha ultra power, mega power em gel, né? Aí vai fazer o lábio saliente, né? O famoso beiço de linguiça, né? Aquela linguiça quando você tá lá fritando, que você parte que ela sai assim, bota, né? As mulheres chegam com aquele beição vermelho assim, aquele lábio com brilho lá, e ela falando assim. E aí vai tá lá fazendo isso, enquanto vocês estão se acabando para preparar aquilo ali, que não é para Jesus. Na real, o pessoal usa o nome de Jesus para fazer coisas que eles queriam fazer. Essa mulher, provavelmente, não sei, deve ter vindo de uma família de poder aquisitivo baixo, e muitos ficaram ricos com esse negócio do evangelho. E tudo eles falam que é para Jesus. Mas na realidade é para eles, esse evento é para ela, vai divulgar o nome dela, provavelmente deve ter um banner dela, mulher vitoriosa, tal, uma coisa assim. Aí ela entra, né, na hora que ela entra, todo mundo aplaude. Aí diz assim, aplauda Jesus, mas não é Jesus, aplauda ela. Aí solta aquele negócio que faz, que sai assim uns papéis assim, né, brilhosos e tal. Aí ela entra e diz, é para Jesus, mas não é para Jesus, é para ela. Vocês sabem que é para ela. Quem tá vendo sabe que é para ela. Mas fica se enganando por causa da idolatria, né? Ela vem, ela gastou aí 3.500 no procedimento estético dela, ou talvez mais, né? Gastou lá, fez o negócio todinho. Aí botou aquela calça de 11 mil reais, entendeu? Aquele conjunto ali que tudo deu 22 mil, aí chegou lá, e todo mundo idolatrando ela como se ela fosse uma deusa. Isso é idolatria. Entendeu? Então, nesse ponto, a senhora tem culpa, a senhora fazer tudo isso, sacrificar o teu filho, né? Você, como obreiro, se colocar numa função que não tem nada a ver com o lado espiritual. O obreiro tem que cuidar de coisas espirituais. E cuidar também da estrutura, né, e da manutenção da casa de oração. Isso aí é totalmente lícito. Agora, esse negócio não existe.
Quantas irmãs eu já vi nisso e fala comigo, eu digo, minha irmã, sai dessa ilusão, minha irmã, pelo amor de Deus. O que é isso que a senhora está fazendo? Se submetendo a isso, dando o seu dinheiro suado para isso. E aí o povo vai, bota oferta, aí dá um congresso desse aí, dá 100 mil reais de oferta. Ela pega, entra num carro de 400 mil, aí vai, aí faz o stories. No restaurante e tal, aí vai lá num restaurante caro, que só para entrar você paga aí 200 reais. E ela posta lá o stories depois do congresso. Aí ela lá ostentando a joia, a foto, bota um filtro. E um monte de gente. Meu Deus do céu, qual o adjetivo que eu posso usar aqui, Jesus, que é lícito? Eu não sei nem se eu posso usar aqui todos os que eu penso. A pessoa como um mero tolo, um mero idiota. Que a realidade é essa, fazendo um papel de idiota ali. Ai, pastora, foi lindo e tal. O que isso tem a ver com Jesus? Essa é a pergunta. Então, isso aí é feito por idolatria. Idolatria. Você pode botar no YouTube aí, você que tá achando que eu tô exagerando, vai no YouTube aí, vê esses congressos de mulheres que eles transmitem aí, vai ver como é que é. Se não é assim, a bispa entrando, a pastora entrando, a apóstola. Nunca vi apóstola na minha vida. Não existe pastora, não existe bispa, não existe apóstola. Existem mulheres de grandes homens de Deus e que são grandes mulheres de Deus usadas também no ministério. A minha esposa, Dalit, o pessoal chama de missionário por costume. Geralmente esposa de pastor em periferia é missionária. O povo chama ela. Aí eu peguei esse costume de chamar também. Até que eu explique que ela é só minha esposa, uma serva de Deus, né? E ela me auxilia no trabalho pastoral. Aí fica difícil. Eu não vou ficar explicando para todo mundo. Tá bom, missionária. Tem hora que eu chamo ela de missionária em casa. Ela sai, eu não sou missionária não, eu sou tua esposa. Entendeu? Tanto que o povo fica falando missionária. Mas hoje tem essas coisas. As mulheres viram bispa, viram apóstola, viram não sei o quê, e você tá lá servindo por mera idolatria. Porque eu vou falar para a senhora, irmã, com todo o carinho, com todo o amor do mundo. Se a senhora está descendo na oração, está buscando, porque eu acho que a senhora não tem tempo para orar. Se a senhora trabalha, como a senhora falou, essa correria, às vezes vai até 9 no salão, vai para casa para dormir, para no outro dia estar lá, e no final tem que cuidar dessa ornamentação do congresso. Me diga quantos minutos a senhora orou nesse processo. Então a senhora nem ora, nem lê a Bíblia. E como a senhora não tem contato espiritual, a senhora está caindo nessa armadilha. Agora eu digo, missionária Dalit, se a pessoa está orando, está buscando, está no jejum, a primeira coisa que Deus lhe diria foi, filha, não faça parte disso, é idolatria. Se tiver a oportunidade de dar o microfone, profetize contra a idolatria da casa do meu povo. Era isso que Deus ia falar com a senhora. A senhora ia sentar ali a lenha lá e ia ser forte. E muita gente ia acordar lá no meio da plateia. Mas como a senhora não tem tempo, como obreiro não tem tempo para orar e está só cuidando da festa da pastora, porque isso é a festa da pastora, isso não é uma conferência não. Isso é a festa da pastora. Como a senhora não tem tempo para cuidar de nada, de orar, e a senhora cai nisso, como as irmãs. O que as igrejas estão fazendo, isso é isso. Você pega um monte de escravo e diz, olha, para Jesus, viu? Você tem que honrar sua liderança, senão você vai para o inferno, porque isso é para Jesus, Jesus quer, dê o dinheiro, compre, faça isso, que eu estou no salão, viu? Porque eu sou a pastora, eu tenho que me dedicar à parte espiritual, elas dizem, né? Que a pastora não pode. Aí tá onde? Tá no salão. Às vezes eu digo para os irmãos, meu irmão, eu digo para os irmãos da igreja, eu tenho que me dedicar ao que é espiritual. Aí onde é que eu estou? Estou no meio da construção do centro de missões. Sendo engenheiro, sendo pedreiro, lá no meio. Totalmente diferente, né? Aí chego em casa com a mão suja, todo suja, a mão calejada, de trabalhar ali. Não estou no salão, não estou fazendo igual alguns pastores que eu vejo, homens que fazem a sobrancelha, bota base, bota banhazinha de cacau no lábiozinho para ficar rosa. Eu não faço esse tipo de coisa. Entendeu? Eu chego mesmo na igreja com a cara de tatu bola, o couro de jacaré e vou pregando lá. É assim. Então, a senhora tem sua passada de culpa nisso, a senhora precisa se libertar disso. Não é possível que depois desse quadro socorro vem do alto, a senhora vai chegar lá e minha pastora me perdoe. O que a senhora tem que fazer? Pastora, eu tô saindo, entendeu? Quer me dar o boné, pede o boné e sai. Entendeu? Aí vai embora e ora a Deus, sei onde é que eu posso ser útil. Onde é que tem gente endemoniada para eu pregar? Onde é que tem gente carente, caído? Onde é que tem crianças desprezadas na sarjeta? Onde é que tem alma aflita? Onde é que está o quebrantado? Onde é que está aquele povo de Isaías que o Senhor fala? Que o Espírito nos ungiu para pregar os cativos, os quebrantados, os arrebentados. Onde é que está esse povo? Pronto, você tem que ir para esse povo. Eu congreguei numa igreja assim, já falei várias vezes. Só tinha playboy e tal. E não tem nada em você ser rico ou ser pobre. Não tem problema nenhum. Você pode ser rico, você pode ter dinheiro. A igreja é para rico, é para pobre, é para todo mundo. Classe média, é para todo mundo. A igreja de Deus é isso. Não tem igreja só para rico, a igreja só para pobre. A igreja é para todo mundo. O que não pode é, no ambiente de igreja, no ambiente de culto, você está falando de futilidade, de iPhone, de jogo de roda de carro, de não sei de que lá, de blá, blá, blá.
tá falando toda essa baboseira aí, porque a igreja não é para tratar disso. Coisas materiais, você pode ter seus bens, mas Jesus vai dizer em Lucas capítulo 12 que a vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele tem, certo? Então a igreja é para tratar do lado espiritual. Você chega num culto, tem um monte de jovem lá com aquela cara de babaca só falando dessas coisas. O iPhone, aí tu viu a tecnologia High Plus 5 Premium? Só tem essa baboseira. Isso aí não é jovem de igreja. Isso aí é filhinho de pastor que é sustentado com dinheiro de irmão. Aí pronto, aí você fica lá feito um besta idolatrando filho de pastor. Então eu congregava na igreja assim. Eu queria evangelizar, o povo não ia. Eu queria fazer isso, o povo não ia. Lá na igreja que eu participava só tinha retiro, evento, congresso, passeio, luau, só esses negócios aí. Entendeu? Só isso aí. Baile para juventude gospel. Eu vou embora daqui. Durei 9 meses ainda durei muito. Eu fiz, Senhor, onde é que está o aflito? Onde é que está o quebrantado? Deus, você quer isso para isso mesmo? Eu fiz, é o que eu quero. Me jogou dentro de uma favela, na comunidade. E eu fui lá e, vou dizer, foi um dos anos mais felizes da minha vida, que eu fui mais cheio do Espírito Santo da minha vida. Pode perguntar ao missionário, se eu estiver mentindo, eu falava com as pessoas, elas manifestavam, eu conversando com a pessoa. Pode perguntar aqui para a missionária, que está aqui na sua frente. Eu conversando com a pessoa, olhando no olho dela, ela manifestava. Isso eu tinha 21 anos. Eu fui para onde? Lá. Nessa igreja que eu estava, a única coisa que você tinha que cuidar lá é para não pecar. Com a roupa sensual que as irmãs iam. Não pecar de ira com as coisas que os irmãos faziam lá. E a conversa era dinheiro, passeio, e Jesus é maravilhoso lá. Jesus não cobrava nada de você. Se você peca, não tem problema, enfim. E aí eu saí e fui para lá, para essa igreja que eu falei, e lá foi minha faculdade. E hoje eu prego para rico, eu prego para pobre, eu prego para todo mundo. Eu prego para todo mundo. Você é rico, eu prego para você. Você é classe média, eu prego para você. Você é pobre. E eu falo, se você não se arrepende do seu pecado, todos igualmente vão perecer. Essa é a pregação do evangelho missionário. Jesus não dizia, peraí que eu tenho que pregar diferente para os ricos. Para os ricos eu tenho que pregar sobre empresa. Para o pobre eu tenho que pregar sobre a vida lascada de um pobre. E para o classe média eu tenho que pregar um negócio mais ou menos. Sobre empresa e sobre ser lascado. Não tem nada a ver. Você tem que pregar o evangelho. O que Jesus disse. Se vocês não se arrependerem de igual modo, todos perecerão. Pronto, acabou-se. E rico mesmo, de verdade, só é ele. Que ele é dono da terra e de toda a sua plenitude. E você não tem nada. Você é administrador do que Deus lhe deu. Pronto, é isso aí. Amém. Eu vou só terminar, as horas já estão se avançando. Mas eu vou ler aqui um texto que diz assim, irmãos. Um texto conhecido também. Romanos 8, a partir do 37, diz assim. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, aqui em casa, a gente estava conversando, eu e o pastor, a gente estava aqui, e a gente gosta de fazer um culto aqui às vezes, a gente de vez em quando faz culto doméstico, e quando foi essa semana, a gente foi fazer um culto com nossas filhas, e a gente estava tratando de assuntos profundos, né? E eu fiquei percebendo o seguinte, aqui, quando a palavra do Senhor fala, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, o que é que está dizendo? Que nenhuma dessas coisas pode separar a gente do amor de Jesus. Então, gente, o que mais importa para a gente, enquanto a gente está aqui na Terra, é a gente atentar para essas coisas. Porque tudo isso que é feito é algo para te tirar do foco. Quando é colocado diante de você, você vai para um culto, e lá na hora do culto você está preocupado com a roupa, com a cor da roupa, ou você está preocupado com a ornamentação, ou você está preocupado com a lembrancinha, ou você está preocupado com coisa supérflua, você não vai estar prestando atenção nos principados, nas potestades, na morte. Você não vai nem pensar em morte. Você não vai nem pensar na vida após a morte. Você não vai pensar em nada espiritual. Só que isso aí é o que a gente deveria pensar todos os dias, em todos os momentos. E era isso aí. Às vezes as pessoas pensam assim, então com criança, o que é que a gente deve tratar? Com criança aqui é o mesmo assunto. A gente, essa semana aqui, a gente estava falando sobre a vida que teria após a morte, sobre o arrebatamento, e as crianças gostando. A gente começou
A gente passou 3 horas estudando e meditando na palavra e as crianças chorando e as crianças almejando a salvação. Pai, eu queria que Jesus voltasse agora, Pai. Seria tão bom que Jesus voltasse agora. Eu queria estar agora no céu, queria estar abraçada com Jesus e eu queria estar lá, porque é isso que importa. Só que essas palavras fazem a gente nem querer o evangelho, nem querer a salvação. Você está preocupada para comprar uma coisa muito cara, para fazer uma coisa que Jesus não está nem aí, e você não está conseguindo, por exemplo, aí você diz assim, eu vou aqui na palavra. Quando você abre a palavra, aí diz assim, mas não fique tristes, porque logo vocês estarão aqui no céu comigo, Jesus dizendo. Aí você, meu Deus, eu não queria essa palavra, eu queria alguma palavra que dissesse que eu ia conquistar isso aqui que eu estou querendo. Então, o céu já não te alegra mais, Jesus já não te alegra mais, o Espírito Santo, muito menos. Tentar viver em santidade já não é mais importante para você. Mas por quê? Porque essas pessoas elas estão cuidando em ocupar a sua mente com aquilo que não tem importância. Então, lá na igreja, por exemplo, a gente, mesmo sendo para o mundo, digamos assim, de uma forma seca, a gente consegue encontrar alegria no Espírito Santo. E essa alegria é a verdadeira, porque eu estava assistindo, como o pastor fala, que as pessoas mandam muitos vídeos para a gente, e a gente estava assistindo uns cultos, uns congressos, que durante o culto tem fumaça, durante o culto tem jogo de luz, aí apaga e acende, e o culto é todo preto, e o pregador ele não consegue pregar sem música de fundo, então tem que ter uma bateriazinha, tem que ter um negócio, e quando ele vai falando um pouco mais alto, aí bate mais forte na bateria, então vai criando, como o pastor estava ensinando para a gente, uma experiência emocional, uma experiência tecnológica. E aí eu fiquei me perguntando assim, mas por que precisa disso? E aí a resposta é, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque um lugar onde não tem o Espírito Santo de Deus é um lugar muito ruim, é um lugar muito chato. Porque, imagina, se Jesus é o Espírito, se Jesus é a verdade, se Jesus é a vida, um lugar onde ele não está vai ser morte, vai ser treva. Então, para que a gente não sinta isso, bota luz, bota tecnologia, bota um negócio extraordinário, e aí você confunde. Então, isso que a irmã está passando é justamente isso, é uma confusão para que a senhora não olhe para o que realmente tem importância. Porque eu digo para vocês, se Jesus voltar agora, Jesus voltou, se a senhora não tiver conseguido a cantina, isso é um problema? Não. Se a senhora não tiver conseguido o fardamento, isso vai ser um problema? Também não. Se a senhora não tiver conseguido ir para um salão e ficar bonita, isso vai ser um problema? Não. Mas se as nossas vestes elas estiverem pretas, aí isso vai ser um problema. Se as nossas vestes espirituais, o pastor está lembrando aqui, se as nossas vestes espirituais elas não estiverem prontas, aí a gente não vai entrar. Eu me lembro que teve uma mulher que ela, na igreja, ela se importava muito com essas coisas. Ela estava no louvor, ela estava não sei aonde, na sorvetada, na feijoada. Teve uma época até que ela era chamada de apresentadora, porque quando ia ter congresso na igreja, ela apresentava lá, né? E aí teve uma vez que ela veio falar comigo que estava muito aflita, porque sonhou que estava tendo um casamento e estava todo mundo com vestes de casamento entrando nesse local e tinha um homem na frente. E esse homem ia permitindo que essas pessoas entrassem, né? Aí ela pegava e ia com a roupa que ela estava em casa. Aí quando ela tentava entrar, o homem barrava ela e esse homem não dizia nada, mas ela entendia, meu Deus, eu não estou digna de entrar aqui. E quando ela olhava para si mesma, ela percebia que a roupa dela estava toda esfacelada, a roupa espiritual dela. E ela não pôde entrar no casamento. E eu disse para ela, irmã, a senhora está relatando uma parábola, que quem não tiver pronto não vai poder tomar da ceia de Jesus, não vai entrar no casamento de Jesus. Então é isso, gente. A gente tem tanta dinâmica, tem coisas tão lúdicas aí para ter tirado o foco. Mas eu vou lhe dizer uma coisa. Nada pode apartar você do amor de Cristo Jesus. Mas essas coisas aí que não tem nada a ver com o evangelho, elas vão te mesclar e vai dar uma confusão na tua visão e você vai ficar preocupado. Ai, meu Deus, se eu não agradar essa minha pastora, se eu não agradar essa minha bispa, ai, meu Deus, eu tô errado, eu tô não sei o quê. E aí isso tira o que realmente importa, que a gente está preocupado na santificação, porque Jesus está voltando.
E quando Jesus voltar, ele vai procurar uma igreja limpa, uma igreja pura e de boas obras. Eu vou lhe dizer, vai subir tanta gente anônima, tanta gente que ninguém nunca nem viu, e tantas pessoas poderosas que tinham nomes e renomes, essas pessoas Jesus não conhece. E talvez você está em casa, você está dormindo numa casa simples, você só tem um rádiozinho, talvez você, sei lá, vai comer só um cuscuz, talvez a sua roupa está tão repetida para ir para a igreja que você fica até com vergonha. Mas eu vou lhe dizer, se seu coração estiver em Jesus, ele te conhece. E é muito melhor ser conhecido por Jesus lá no céu do que ser conhecido aqui. E se a trombeta soar hoje, você sobe. Ainda que ninguém te conheça, ainda que você seja esquecido por todo mundo, ainda que você não tenha condições de participar de tal congresso porque é caro. Você não pode ir para tal retiro porque também é caro. E você está aí, você só tem um rádiozinho. E você escuta nas quintas-feiras e você tenta se santificar. Jesus voltando hoje, você sobe. Jesus voltando agora, você sobe. Então é isso que importa, gente. É isso que importa. E é isso que a gente fala para as filhas da gente. É isso que o pastor fala na igreja. Gente, se importem com o vindouro. É com a vinda de Jesus. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai passar. Quando Jesus voltar, pouco vai importar o que você fez de externo para os homens. Isso aqui é dos homens e fica para os homens. Agora, tudo que a gente fez para o Senhor está entesourado e quando ele for nos receber, ele vai nos galardoar. Amém, missionário. Destrinchou tudo aí, né? E eu confesso que, pelo menos para mim, assim, está sendo um dos melhores quadros Socorro Vem do Alto dos últimos tempos, assim. Muito forte aqui. Eu estou sentindo uma presença de Deus muito grande aqui. Não sei como é que você está na sua casa. E o terceiro ponto aqui que eu vou abordar para fechar, né? O primeiro ponto eu falei que as solicitações dela não foram de Deus, que o que ela solicitou da senhora não foi de Deus, e que o segundo ponto que eu abordei, por que vocês obedecem a isso e fazem isso? Porque tem idolatria no coração de vocês, pessoas que não têm tempo para orar, para buscar, vão cair nessa armadilha. E o terceiro ponto que eu quero deixar aqui é o que é que se deve fazer então? O que a senhora deve fazer, já falei, a senhora tem que sair desse lugar. Por mais que a senhora goste, tenha apego emocional, a senhora tem que sair desse lugar. Por quê? Se isso não é obra de Deus, é obra de quem então? Do homem, do diabo? Então se a senhora fica, mesmo não concordando, dizendo que não concorda, está sendo cúmplice, certo? E aí tem outro aspecto. Se a senhora sabe agora da verdade e não passa para as outras irmãs, porque eu acredito que tem gente sincera aí sendo enganada também, iludido, levado de bolo, não ora, não tem Bíblia. Se a senhora também não prega para essas pessoas, Deus vai cobrar da senhora. Então o seu desafio agora, que eu estou colocando na mão da senhora, Deus está colocando na sua mão através de mim, é não só a senhora sair, a senhora não tem que pedir perdão, chegar ao nível dela, da missionária. A missionária já falou qual é o nível dela aí. Não existe essa baboseira de grandes mulheres e tal. Você acha que aquelas mulheres que ficam ali, olha o paizinho, o paizinho tá aqui. Vocês acham que aquelas mulheres falam assim em casa? Aquelas mulheres ali, gente, tem funcionário, tem empregada, tem isso, tem aquilo, tem salão, tem a melhor comida, tem isso, tem aquilo. Ela gasta, ela sai, vai no restaurante, ela gasta R$1.000, R$1.500 num prato de comida. E ela tem tudo, não cuida nem dos filhos. Aí fala, eu não cuido dos filhos por causa do ministério. Mentira, elas não gostam de cuidar de criança. Entendeu? Aí fala aquela baboseira. E você não tem discernimento, você não ora, não lê a Bíblia, acha que aquilo ali é verdade e quer chegar no nível dela. Não existe aquilo ali. Não existe. Nós somos pó, nós somos cinza. E a senhora tem um desafio. Não tem que pedir perdão, não tem que ir lá. A senhora tem que pedir perdão a Jesus por ter se submetido a isso. Sacrificar seu filho. Já passa a semana inteira, a senhora não tem nem contato com seu filho. Aí final de semana vai jogar seu filho na casa da sua mãe de novo. A criança nem te vê. Para você dizer que está cuidando da obra. Que obra é essa? Obra dos homens? Obra do diabo? Isso é obra da Jezabel. E a senhora deixa seu filho lá, aí vai ficar atrás de buffet para pastora, não sei o quê, bola, lembrancinha. A senhora tem que cuidar disso. A senhora devia pegar seu filho, tá com ele, levar ele para brincar, amar, dar cheiro, dar beijo, dar carinho e também ensinar a palavra para o seu filho. Na verdade, a senhora precisa aprender a palavra primeiro. Aí depois a senhora ensina para ele. Entendeu? Eu estou fazendo aqui o papel de um pastor da senhora, lhe orientando, na verdade, juntamente com a missionariedade. Que o que ela falou esclareceu muito mais do que o que eu participei aqui. Então a senhora tem que tomar essa atitude e chegar nas irmãs e dizer, irmã, eu estou saindo, é por isso e isso aqui. Escuta isso aqui. Se quiser, pode botar aí o quadro Socorro Vem do Alto, que já aumenta aí o número da lista de gente que é contra o que eu prego. Entendeu? Que aí no final todo mundo vai acertar a conta com Deus. Eu sou só um mensageiro. Sou só um mensageiro pequenininho, o povo fica contra, me amaldiçoa, joga praga. No final vocês vão acertar a conta com Deus. Certo? Tem um monte de gente que fala, olha, manda dizer ao pastor Josué que eu não gosto dele. Eu nem sei quem são essas pessoas. E se eu não me importo com as pessoas que eu conheço pessoas
que faz cara feia quando eu prego. Eu não me importo com o que essas pessoas pensam, meu compromisso é com Deus. Imagina com você, que eu não conheço você, que fica aí, que perde o seu tempo para ligar o rádio, para ficar me ouvindo, vai pro YouTube, para ficar me ouvindo para dizer que não concorda. Se eu não me importo com as pessoas que eu conheço, meu compromisso é com Deus, imagine com você, que eu não sei quem você é. Eu digo, pastor Josué, que eu digo, irmã, que eu não gosto. Tô nem aí. Eu sou igual a Elias. Ele subiu no Carmelo, todo mundo com Baal e com Acabe. Elias estava nem aí. Elias valeu o texto, ele estava zombando do povo lá. E ele orou, o fogo caiu do céu. Entendeu? Então, o que a senhora tem que fazer é isso. A senhora tem que se libertar e libertar as irmãs. Porque Ezequiel é muito claro que se a gente vê o nosso irmão no caminho errado e a gente não ensina que a espada vem, como diz lá o texto, ele vai cair, vai se arrebentar o irmão. Mas o sangue dele vai ser cobrado da gente. Agora, se a senhora avisar as irmãs que quiserem ficar lá, faça seu papel. É isso aí que a senhora tem que fazer. Hoje, um crente de verdade hoje, um homem de Deus, uma mulher de Deus que prega a palavra, ele tem que combater esse sistema aí. Não tem mais como uma pessoa que mora na capital do Brasil hoje, que tem todo tipo de coisa de informação, de comunicação, não tem como você evangelizar alguém hoje sem combater esse sistema gospel. Porque se você prega o evangelho para eles e fala que eles têm que ir para Jesus, eles vão acreditar que qualquer igreja tem Jesus. E você tem que dizer, essa igreja aqui não é de Jesus, é do diabo. Essa preta aqui é do diabo, essa aqui é do diabo. Aquele cara está falando o nome de Jesus, mas é do diabo, isso aqui é do diabo. Você tem que explicar tudo para eles que é do diabo isso aí. Tem que detalhar. Hoje é impossível evangelizar sem eu ter que detalhar para as pessoas isso, porque o povo está enganado. Preguei para um rapaz, ele disse, aceitei Jesus, então tá uma bênção. Quando eu olhei, ele mandou o vídeo da igreja que ele estava. Eu falei, meu irmão, sai daí, pelo amor de Deus. Mas você não disse que era para ir para a igreja de crente? Eu falei, mas essa aí não é. Mas tem o nome lá, igreja evangélica. Eu falei, mas não é, vou lhe explicar. Eu tive que explicar para ele. Então, o desafio é esse aí. A batalha é essa. A senhora não pode apenas agora dizer, obrigado, glória a Deus, eu ouvi a verdade e vou sair caladinha. E não vou nem avisar para não ter confronto. Não, vou dizer, pastora, eu estou saindo, eu vim aqui falar com a senhora, estou saindo. Isso aqui não foi correto, não é dessa forma, Deus não cobrou isso de mim, Deus não pediu isso de mim. Eu como obreira, a senhora como pastora devia estar cobrando é que eu orasse, que eu me consagrasse, que eu jejuasse. E outra coisa, nem existe pastora na Bíblia, tá? Isso aí também está errado, estou informando para a senhora. E falar com respeito, é com mansidão, entendeu? Aí se ela quiser entrar no nível do bate-boca, você sai. A gente, homem de Deus, mulher de Deus é educado, não discute, certo? Mas tem que falar com a autoridade. Dizer, eu não posso ser cobrado como obreira por isso. A senhora podia cobrar sim, se eu não orei, se eu não me consagrei, se eu estou em pecado, se eu estou em adultério, se eu estou chegando atrasada. Aí a senhora pode cobrar. Mas cobrar de lembrancinha, bola, balão, cantina, não sei o quê. Isso é o quê? Um restaurante? Isso é um salão de festa? Eu não sou empregado de um salão de festa. Eu sou obreiro da casa de Deus. Certo? Então a senhora tem que chegar e expor para ela. Hoje o povo vive uma crise de caráter. Não consegue olhar no olho de ninguém e falar a verdade. Entendeu? O povo não consegue. Tem irmão que, pastor, o senhor é uma bênção. Eu fiz, por que eu sou uma bênção e você está saindo da igreja então? Me diga aí, olha aqui no meu olho e fale. Como é que você está dizendo que eu sou uma bênção, que eu sou um homem de Deus e você está saindo da igreja? Você não acha isso não. Você quer ir para Babilônia, a grande Babilônia. Você quer show gospel, você quer artista, você quer isso aí. E você está saindo daqui porque aqui tem Jesus, oração, louvor, palavra, batismo com o Espírito Santo, expulsar demônio. Você não quer isso para sua vida, não. Porque você está na carne. Não é assim? Não, pastor, vá-se embora. É assim, essa é a verdade. Eu quero ser salvo, gente. Eu quero ser arrebatado. Eu quero a trombeta tocar e ir embora com a minha família. Pegar subindo daqui. E quem não quiser isso vai pegar descendo, né? Então você precisa tomar uma atitude. Você precisa agir. E geralmente as pessoas iguais à senhora, né? Pelo perfil psicológico, eu estudo um pouco psicologia. O fato da senhora ter levado a pressão ali, ter chorado em público e saiu correndo, desesperada, isso revela que a senhora não tem coragem de expor a verdade. A senhora não consegue confrontar pessoas com a verdade. Então, vai ser um grande desafio para a senhora chegar para essa mulher e falar a verdade para ela. Vai ser um grande desafio. Mas se a senhora vencer esse desafio, pode ter certeza de uma coisa. A senhora vai ser cheia do Espírito Santo como a senhora nunca foi. A senhora vai ser abençoada como a senhora nunca foi. E quem sabe daí Deus está levantando um ministério profético na sua vida, na vida do seu marido, né? E a senhora vai estar ministrando, ensinando e libertando pessoas. É isso que é necessário para esse tempo. É isso que é necessário para você que está em casa. E a verdade é que tem muita gente em casa que está me ouvindo, mas gosta disso.
sabe que está sendo enganado, mas gosta, porque gosta de comer, gosta de festa. Não consegue passar um final de semana, missionário, sem uma festa, tem que ter festa. Entendeu? Aí o pessoal vem com esse pretexto, é para Jesus, não é para Jesus não venha mentir não, é para você. Ô Senhor, é para ti, Jesus lá no céu. Quanto foi que eu pedi isso para vocês? Ó Senhor, esse banquete é para o Senhor. Jesus, eu vou comer o que daí? Jesus, o que eu quero de vocês é obediência, é honra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Festa você faz lá para o aniversário de fulano, de ciclano. Na igreja, Deus quer oração, louvor, reverência nessa bagunça que vocês estão fazendo. Então esse é o aconselhamento que a gente tem para deixar aqui no quadro Socorro Vem do Alto. Você que chegou depois, que acha que isso é a pregação, isso aqui não é pregação não, meu filho. A pregação ainda vem. Isso aqui é só o quadro de aconselhamento. É onde os ouvintes mandam suas dúvidas, suas questões e a gente aqui responde. Isso aqui é o prato de entrada. Ainda vai vir a refeição ainda, viu? Isso aqui é tipo aquele negocinho para abrir o apetite. Tá bom? Para você que chegou depois, esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5, toda quinta-feira, a partir das 22 horas. A gente tá aqui, a gente tá também no YouTube e a gente tá também no site, tá? E a gente tá aqui há praticamente 6 anos. Agora em dezembro vai fazer 6 anos que a gente tá com essa programação e você nunca ouviu, né? É coisa de Deus hoje, você tá ouvindo aí, Deus quer falar com você, quer te libertar. Se você não pegou tudo, fique tranquilo, tá sendo gravado, vai ser colocado lá no YouTube. Você vai no YouTube, no buscador e bota RBT Plus, tá lá. Você se inscreve, ativa as notificações e quando for postado você comenta, você pode compartilhar, baixar, você pode fazer o que quiser. Só não pode vender nem ficar repostando em outro canal, viu? Porque tem muita gente que pega pregação todo canto, cria um canal para ficar pedindo pix, entendeu? Roubando as pessoas. Eu não gosto de ladrão e Jesus também não, então faça a coisa certa, tá bom? Use o material para evangelizar, tá bom? E se você está sendo abençoado e quer manter o nosso programa no ar, ajudar a pagar o nosso horário na 100.5, se torne ofertante. Através do nosso WhatsApp, fale com a gente que você vai se tornar um ofertante, que é o 99105-6834. Para quem está fora ouvindo pelo YouTube, pelo site é 839-9105-6834, tá? Aí você anota o WhatsApp, fala com a gente. Para quem usa Pix, é a chave Pix. Você pode fazer sua oferta agora, tá? E você que é ofertante, não esqueça não deixe de ofertar, tá? 839-9105-6834. Eu vou fazer um intervalo rapidinho aqui, eu vou botar esse louvor profético aí para abençoar a tua vida, tá? E daqui a pouquinho eu estou voltando no quadro dos profetas da última hora, te trazendo uma palavra. Eu vou falar aqui hoje sobre o tribunal de Cristo. Então fica aí com esse louvor. Os profetas do Senhor são portadores da poderosa palavra de Deus que cura, liberta e salva. Fique agora com os profetas da última hora. Amém, pessoal. Estamos de volta aí. Vamos bem rápido aqui, lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha como isso é forte. E está bem claro para você entender. Olha o que o apóstolo Paulo vai trazer aqui, a revelação. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aí você fala assim, mas Cristo não é advogado? Ele é advogado agora, nessa época. Mas nesse dia, ele vai ser juiz. Jesus como advogado é uma bênção. Agora ele como juiz vai ser implacável. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quero ser rápido, quero ser breve, quero ser sucinto e quero falar de maneira simples e clara para que todos possam compreender aqui o que Deus quer falar conosco nessa noite. Vai chegar um dia para todos nós, para mim, para você, que nós vamos estar perante esse tribunal e vamos comparecer. Todos, não tem como escapar. E nesse tribunal, você vai receber uma sentença de Cristo. E você vai receber a sentença de acordo com o bem ou o mal que você plantou. Eu volto lá para o começo do programa. Plante o bem, semeie na justiça. Porque se semear o mal, aí diz que você vai receber essa sentença de acordo com o que você plantou nesse tribunal. Esse tribunal é justo, tá? Não tem... Você não paga liminar aqui, você não suborna juiz, não. Ele é um tribunal justo, é o tribunal de Cristo. E aí você recebe. E segundo as Escrituras, em várias passagens, aqueles que recebem o bem de Cristo
eles vão para a glória eterna, que está preparada antes da fundação do mundo. Entendeu? Ou desde a fundação do mundo. Quem recebeu o bem, Jesus vai dizer, entra na alegria do teu Senhor, que isso aqui já está pronto para vocês há tempo. Vem para cá. Fizeram o bem por meio do corpo. E outros que praticaram o mal vão ouvir o seguinte. Está escrito também, Jesus falando. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O diabo, quando escuta isso aqui, treme, porque está bem pertinho de acontecer. E vai ser assim. E aí, o que eu quero fazer você entender é que esse tribunal ele não vai ocorrer só quando Jesus voltar. O povo fica assim, mas Jesus demorar para voltar, então vai dar um tempo para que eu me conserte, que eu ajeite as coisas na minha vida. Não, preste atenção. A Bíblia vai dizer em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. Que juízo é esse? Esse aqui que eu estou lendo. Já vem o juízo. Já vai vir o juízo. Ou seja, você tá aí tranquilão esperando a volta de Jesus. Não vou me consertar agora, que Jesus ainda vai demorar uma coisa ou outra para voltar. Então tá bom para mim. Eu vou me consertar acho que ano que vem, daqui uns 5 anos eu me ajeito porque vai vir o tribunal e eu vou estar pronto. Não. Aos homens está ordenado morrer uma só vez. Então isso significa que se você morrer, você já vai para essa sentença. Se você tiver feito o bem, saiu de Abraão para receber o galardão final no dia do trono branco. Se você tiver feito o mal, você já vai para o inferno, para onde o rico foi para lá. Para como está lá em Apocalipse. Depois os que estão no inferno vão ser lançados no lago de fogo, no dia de juízo. O que está ruim fica pior. E eu estou falando isso. E olha, eu já preguei para muitas pessoas que morreram e que devem lembrar do que eu preguei. Eu já preguei aqui em cima dessa palavra, só que minha pregação nunca é igual, eu nunca anoto nada, é sempre diferente, é o que Deus me dá na hora. E o que Deus está me dando aqui hoje, missionário, é específico. Cuidado com o que sua alma pede. Porque se você não reparar, está dizendo que a gente vai receber o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então significa que não é seu corpo que vai chegar no tribunal, é sua alma. Quem vai ser julgado é a alma, não é o corpo. A alma vai ser julgada pelo que ela fez por meio do corpo. Como assim, pastor? Me explica, eu estou tentando entender. Preste atenção. Olha o que ele diz. Vamos comparecer perante o tribunal para recebermos o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Então, é um tribunal onde sua alma vai estar. Para receber o julgamento pelo que você fez por meio do corpo. Um exemplo. Sua alma mandou você adulterar. Disse, vai naquela mulher, você vai ter prazer. Aí você foi lá e fez o que sua alma mandou. A sua alma mandou o seu corpo de carne fazer isso. Aí você foi, sentiu o prazer, adulterou e ficou vivendo aquilo ali. Certo? A sua alma disse. Quem vai ser julgado é a sua alma, porque seu corpo vai para o caixão e vai apodrecer. E na volta do Senhor ele vai ser transformado. Para quem sobe, para quem desce, vai ser transformado também. Vai receber aquele corpo desglorificado, se é que pode falar assim. Onde vai cair, onde o fogo não apaga e o bicho não morre, onde o verme não morre. Então, para que você entenda, é como se fosse seu corpo é o carro e a sua alma é você dirigindo. Quem é que controla o carro? Você diz assim, rapaz, eu vou lá na praia agora. É você que está dizendo. E o coitado do carro, ele vai para onde você manda. Você diz assim, rapaz, eu tô com vontade de jogar esse carro do penhasco hoje. E ver lá o que é que acontece lá embaixo. Pronto. E quem está fazendo isso é você, não o carro. O carro ele não tem vontade própria. O seu corpo não tem vontade própria. Quem tem é a sua alma. É sua alma que manda você mentir, enganar, adulterar, prostituir, roubar, fraudar, roubar no seu emprego, roubar na repartição pública. Entendeu? Fazer canalice. Desprezar os seus filhos. É seu corpo, é sua alma que diz, não ore, não busque, não fale com o Senhor. E é o Espírito que diz, não faça isso. Desça, ore, se conserte. Eu estou pregando agora e o seu Espírito está dizendo, rapaz, olha aí, Deus falando. Se conserte o Espírito. E a tua alma, não vá nisso não. Não deixa essa vida não. Então quem vai ser julgado é a sua alma. É um tribunal de almas. Vai ser o grande tribunal das almas. E ali nós teremos almas absolvidas e almas condenadas. E eu te pergunto, na vida que você está vivendo hoje, a tua vai ser absolvida ou condenada? O que é que vai ser feito da tua alma? E lembrando que a tua alma é eterna. E isso é impensável, né? Porque tudo que a gente conhece aqui na vida é temporal. Então quando a gente pensa, como é uma coisa que não acaba? A gente não sabe, porque tudo na terra acaba. E você vai perante esse tribunal. E eu quero falar para pessoas aqui, porque nós temos vivido um tempo assim,
que as pessoas têm sido movidas, missionário, pela emoção. E a emoção é alma. Alma pura emoção. Tudo hoje é feito na base da emoção. Tudo é no impulso. Emocional. E quase nada é feito no espírito. E Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 26 que o espírito está pronto, mas a carne, ou seja, a alma, é fraca. Então você vai agindo na fraqueza da alma, porque tem pregadores, como essa pastora do Quadro Socorro Vem do Alto, tem pregadores no YouTube, na internet, falando para você viver de maneira emocional, de acordo com a sua alma. Não, é uma falha. Não, é um escorregãozinho, Deus entende. E vai criando isso, e as músicas também são muito emocionais. Deus viu quando você chorou, quando você sofreu e tal, e você vai mergulhando nessa maré espiritual. O vento tá espiritual, espiritual não, o vento tá emocional, a maré tá emocional, e você segue. E o Espírito tá falando com você, você não quer ouvir a voz do Espírito, que você tá completamente manipulado pela sua alma. Então a tua alma hoje, que está fazendo tua carne ter prazer, a tua alma que está dando prazer à tua carne, essa mesma alma, ela está botando a tua carne, ela própria, dentro do inferno para queimar. A mesma alma que diz, vai lá e faz, a sua carne precisa. Aí você vai lá, se veste sensual para ir para o culto. Você sabe, irmã, que é errado. Mas você se veste sensual, com a roupa provocante, você gosta que os homens olhem. E a tua alma dizendo, mas você tem que ser assim, você precisa para levantar a tua autoestima, você é mulher de Deus. Tem pregadores que pregam isso. A mulher de Deus tem que ter autoestima, ela precisa se sentir valorizada. Olha, isso é pregação de prostituta. A Bíblia vai dizer que o adorno da mulher de Deus são boas obras, e não roupa sensual e dispendiosa, cabeleira frisada, ouro, joias. E a tua alma vai dizendo isso, e você vai fazendo. Aí quando chegar naquele dia, o Senhor vai te julgar e vai dizer, você nunca leu em Tessalonicenses? Que cada um tem que possuir o seu corpo em honra e não com desejo de lascívia, e isso que a senhora está fazendo lascívia, vai para o inferno. Então a tua alma, que te deu aquele prazer de se sentir olhado, os homens te olhando, te desejando, hoje, essa tua alma aí, naquele dia, na verdade, nesse dia aqui do Tribunal de Cristo, essa tua alma aí jogou tua carne e pulou dentro pro inferno também. Mas pastor, a carne também vai pro inferno? Vai, porque ele está dizendo que o verme fica no corpo, como é que o verme vai ficar na alma? Então, do mesmo jeito que o crente recebe um corpo glorificado lá em cima, aquela alma que vai para o inferno vai ter que receber um corpo de vergonha, como está lá em Daniel. Para ir para a vergonha e para o horror eterno. Isso aqui é Bíblia, viu? Pregação evangelística, isso aqui é para crente, para ir, para todo mundo. Então a alma diz isso. A gente está vendo hoje é o tempo da alma, que o povo chama alma de emoção. A gente é corpo, alma e espírito, gente. O corpo é essa carcaça aí que todo dia você olha no espelho. Que tem gente que acha que essa é a parte mais importante. Malha, cuida, come comida saudável. E pensa que essa é a parte mais importante. Aí tem o corpo, que é essa parte aí, que quando você fica velho, fica horrível. E que quando você morre, vai apodrecer dentro de um caixão. Essa é a carne, que é o veículo que você usa. E aí nós temos a tua alma, que é o que realmente você é. É o seu centro de ações. E a tua alma é eterna. Essa aí não morre. Essa aí, quando o teu corpo de carne é enterrado aqui, ela vai ou para o céu ou para o inferno. E temos o Espírito, que é o vetor, que é a direção, que é a razão de Deus atuando em você para dizer, olha, vai por aqui, olha, faz isso aqui, olha, vai por aqui. Porque como Jesus disse, o Espírito está pronto, sempre indicando o certo, mas a carne, filho, é fraqueza, é emoção, é choro, é lágrimas, é prazer. A alma quer prazer. A alma só quer se enlouquecer, missionário, quer prazer. Uma vez pregando para uma jovem, uma adolescente, e ela se gabando da vida louca, né, da vida maluca e tal, e falando as loucuras, e se gabando, ridículo você evangelizando, um grupo de irmãos evangelizando, se gabando. Aí que uma noite eu fiquei muito doida, e beijei um, beijei outro e tal, e ela se gabando daquilo ali. Se gabando do que a alma dela mandava ela fazer. Imagina no dia que ela foi receber a sentença pelo que ela fez. Olha, através do teu corpo, tua alma fez isso aqui. Então cuidado com o que tua alma pede, tá? Tem mães aqui que estão me ouvindo que idolatram o filho, a filha. A filha faz tudo errado, o filho faz tudo errado, mas ela não tem coragem de dizer a verdade pro filho, pra filha. Ela financia o luxo da filha, do filho, os erros do filho. Ela trata o filho já adulto como se ele fosse um bebê de fralda. E ela faz aquilo ali, e ali é a alma dela agindo. Ali é a alma dela agindo, não é a razão de mãe. E ela fazendo aquilo ali e tal. E Deus vai julgar isso. Deus vai cobrar disso, dessa idolatria. Tem filho que faz o mesmo pro pai, pra mãe. Tem filho que desonra a Deus para estabelecer a vontade do pai ou da mãe narcisista. Deus está vendo isso aí que você está fazendo. Você vai ser julgado.
Aqui na terra, você pode enganar todo mundo, enganar o pastor, enganar o irmão, mas Deus vai extrair o que está dentro do seu coração. E o que eu digo para vocês hoje é: cuidado com o que a alma pede. A alma pede coisas muito esquisitas, missionários. Eu sou homem, eu sou de carne e de osso igual a vocês. E a alma pede coisas esquisitas. A alma é terrível. Tem hora que a tua alma te joga lá para baixo. Ela mergulha num poço de depressão, de tristeza. E a partir disso daí, o diabo toma ocasião e o diabo também entra para sugerir a alma, missionário. Jesus jejuava 40 dias e 40 noites. O que é que o diabo sugeria para a alma de Jesus ali? Sacia tua alma com pão. Tá com fome. Pega essas pedrinhas aqui e transforma em pão. Aí o espírito, Jesus fortalecido no espírito, né? Ele tava fraco na alma ali por causa do jejum, na carne. Mas o espírito amplamente fortalecido, ele fez: nem só de pão viverá um homem, mas toda a palavra sai da boca de Deus. O diabo, toma, levou a primeira. O diabo nem conseguiu levantar. O diabo, muito bonito, mas se você é o filho de Deus mesmo, que eu tô com dúvida, se você é o enviado, por que você não dá um salto daqui para baixo? Porque na Bíblia, na palavra está escrito que Deus dará ordem aos anjos a seu respeito, lá no Salmo 91. Por que você não faz isso? Aí Jesus, fortalecido no espírito, né, vindo aquela tentação de provar: eu sou o cara, né? Porque o diabo estava dizendo que ele não era. E aquela tentação de provar que você é, que é típico de gente soberba, né? Chega alguém e diz: irmão, tu não canta nada, tu não preca nada, tu não toca nada, te tentando. Aí você quer provar que você é. Aí faz uma loucura. Jesus tranquilinho ali, fraco na carne, mas fortalecido no espírito. Ele fez: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo toma e levou uma, ficou totalmente desequilibrado. O diabo fez: eu vou tentar logo o golpe final, porque senão eu não aguento aqui. Fez: olha, eu te prometo que se você prostrar daqui agora, me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo. Aí mostrou a glória dos reinos assim. Mostrou tudo para Jesus. Aí veio a tentação no Filho do Homem, não no Cristo, no Filho do Homem. No Filho do Carpinteiro, no Jesus, não no Cristo vivo. Porque Jesus é homem e é Deus. É 100% homem, 100% Deus. Aí foi no homem, na carne. E aí, tu não quer não? E Jesus vem na glória, hein? Imagina você, que troca Jesus por um beijo, por um trago, por um cigarro, por uma novela. Você troca Jesus fácil. Você por um homem, por uma fornicaçãozinha, por um prazerzinho, você troca Jesus por isso, entendeu? Você troca por pouca coisa, porque você não vale nada. O seu peso na balança é pena. Botar você em pena, aí você troca. Aí ele chegou para o filho do carpinteiro, né? E foi na carne dele, mostrando a glória do mundo todo. Aí ele disse: eu vou dar a última agora. Arreda, Satanás. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Diz que o diabo disparou. E ele fraco. Aí na hora que ele vence, diz: e vieram os anjos e o serviram. É assim, quando você vence a tentação da alma, quando você vence a sugestão do diabo, quando você vence o que a alma pede, aí vem os anjos, aí vem o Espírito, aí vai e te serve e te banqueteia. Você vai dizer assim: valeu a pena. Você vai dizer: valeu a pena. É como o louvor que foi tocado agora, né, de Marcos Antônio: valeu a pena esperar. Valeu a pena. Valeu a pena. Aí você vai dizer: valeu a pena. Quantas coisas eu sofri e estava naquela luta, caindo, errando ou acertando e gemendo ali para vencer. E parecia que eu ia morrer, porque a tentação, o desejo da alma, a sugestão da alma do diabo é muito forte. E você pensa que vai morrer. Quando você vence, que desfalece, que você vem caído, o Espírito de Deus vem, te renova, te serve, os anjos vêm, te servem, e você recebe a bênção. Aí você diz: valeu a pena, valeu a pena. E você quer vencer novamente. Mas quando você fica caído como você está aí, só fazendo o que tua alma pede, a senhora está fazendo isso. Esse homem não quer nada com a senhora. Ele só te procura quando ele quer prazer. Aí ele diz: não, a gente vai, eu vou servir a Deus, eu vou casar. Ele chega aí você não aguenta a tentação da carne, vai e cede para ele. E ele nunca casa com você, ele nunca casa com você, você fica nisso a tua vida toda, porque tua alma, o povo diz: a carne é fraca. No caso, a tua carne é forte, essa tua carne é friboi. Porque você faz só o que a tua carne está pedindo, só o que a tua alma está pedindo. Você tem que jejuar, se levantar, e quando ele vier, você literalmente se travar, se fechar e dizer: não tem, porque eu sou uma mulher de Deus, porque eu sirvo a Deus. Deus está falando com pessoas aqui, porque eu sirvo a Deus. Não tem isso, eu não sou esse tipo de mulher, eu sou uma serva de Deus, eu sirvo ao Deus vivo. Eu não vou cair nisso, eu não vou cair nessa artimanha. Deus está falando com meninas jovens aqui que estão na igreja, que fica sendo cantada por esses filhos do diabo que estão dentro da igreja, endemoniados, e fica aí só para te derrubar, irmã, para você ceder por uma noite. Não faça o que tua alma está pedindo.
Eu já passei por situações terríveis na minha vida, que quase que o diabo leva minha alma para o inferno. E o meu corpo é minha alma, e a alma dizia: faz isso, a sua carne precisa de relaxar, você precisa ter, sabe, é muita pressão. E ali, pela misericórdia, fortalecido no Espírito, eu disse para minha alma, eu fiz: você e a carne tem que estar crucificado lá no Calvário com Jesus, porque está escrito que se não crucificarmos as nossas paixões, nós não vamos herdar a glória com o Senhor. Mas se a gente se crucificar com Ele, na ressurreição dele, na manifestação da sua glória, a gente vai ser glorificado junto. E eu quero ser glorificado com Jesus. E eu crucifiquei a minha carne. Falei para os irmãos esses dias aí, eu disse para os meninos: olha, a gente está precisando jejuar, a gente orar. A gente está trabalhando muito aqui no Centro de Missões, está precisando buscar. E propus uma reunião para tirar um dia para a gente orar. E teve gente que não quis. Os irmãos: não, é melhor não, eu prefiro isso, eu prefiro aquilo. E tiveram irmãos que não quiseram tirar um dia para orar, porque eu sentia que a gente precisava fortalecer o Espírito. E aí irmãos preferiram: não, eu vou fazer isso, vou resolver uma coisa, outra. Cada um ora do seu jeito. E aí eu disse: não, quem quiser ir comigo, a gente vai fazer um jejum de 24 horas. A gente vai um dia inteiro sem comer, só tomando água. E depois vai entregar jejum lá no monte. Quem quer? Pouca gente quis. E a gente fez um jejum de mais 24 horas, 30 horas de jejum, só com água. Subiu para o monte, orou, na luta, na prova. Mas teve irmão que desceu do monte e um dia depois já estava de posse de vitória. Tinha situações travadas no mundo espiritual. A milícia de anjos missionários entrou igual uma bomba atômica para movimentar o que estava parado. Entrou com violência. E eu te digo: faz a vontade do Espírito. Diz não à tua alma, porque você vai precisar comparecer perante esse tribunal. Eu vou comparecer. Se Jesus não voltar, que eu creio que nessa geração, que eu creio que, enfim, a minha fé, eu creio que vai voltar nessa geração. A gente sempre tem que estar crendo nisso e pronto para isso. Se ele não voltar daqui a 100 anos, ninguém que está ouvindo aqui vai existir mais. Daqui a 100 anos, nenhum de vocês que estão ouvindo vão existir mais. Nenhum. Todo mundo está ouvindo ao vivo, claro, né? Porque se ficar gravado, a pessoa está ouvindo depois. Mas todo mundo está ouvindo ao vivo aqui agora, no site, na rádio. Nenhum de nós vai existir. E a gente vai ter passado por esse tribunal. E se você estiver vendo essa vida que você está, você vai colocar tua alma e teu corpo no inferno. Você nunca mais vai sair de lá. Pense nisso. Não faça como muitas pessoas que gastam rios de dinheiro na academia, procedimento estético, para cuidar do corpo que vai envelhecer. O corpo é só uma roupinha. Vai ficar murcho, velho, horrível. A vitalidade da juventude vai passar. Investe tudo no corpo. Esquece da alma. Você pode ser uma pessoa, uma mulher que não tem um rosto bonito, um homem que não é bonitinho. Você pode não ter um corpo bonito, esteticamente bonito. Você pode ter nada disso aí que o povo fala, desses padrões aí. Mas se você estiver fazendo a vontade do Espírito, cuidando da sua alma, cuidando da sua parte espiritual, da sua alma para o dia de juízo, subjugando ela, colocando ela dentro do prumo da vontade de Deus, aí sim, você vai ter o corpo glorificado, você vai ser transformado em glória. Porque o Espírito faz isso, está escrito lá em Romanos capítulo 8, missionário. Deixa eu só falar isso aqui para fechar. O Espírito, quando você atende a Ele, Ele tem o poder de sujeitar a tua alma, a tua carne. Ele sujeita. Paulo vai dizer que a gente só pode crucificar as paixões da carne, ou seja, da alma, através do Espírito, por meio do Espírito, por meio dos feitos do Espírito. Então, se eu e você atende o Espírito, a gente vai colocar nossa alma onde? No prumo. E se ela está no prumo, e se ela está quietinha ali, fazendo a vontade de Deus, no dia do juízo ela vai ser glorificada, no dia do tribunal vai ser glorificada. Ela vai receber, eu falei lá, o tribunal das almas, ela vai ser absolvida. Agora, se ela está solta, se ela está do jeito que o diabo gosta, como se diz aí no popular, nesse tribunal ela vai receber a condenação. E aí não tem mais jeito, não tem mais volta. Hoje tem volta, hoje Deus está dando uma chance. Eu te pergunto, quantas chances você vai ter? Será que eu chego esse final de ano? Será que você chega? A gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, 2. Então o momento de Deus é sempre o hoje. Hebreus diz que o tempo de Deus é sempre o hoje. Hoje com letra maiúscula. Jesus é o hoje e Ele está aqui falando contigo. Toma posição hoje na sua vida. Quem sabe essa é a última, é o ultimato de Deus para você. É a última cobrança de Deus para você. Quem sabe? Eu já preguei muito para pessoas assim que depois 1, 2, 3 dias morreram. Eu não sei. Mas a gente precisa se examinar. E esses dias eu me examinei, junto com a missionária, disse: a gente precisa descer mais. A gente precisa colocar nossa alma no prumo.
A gente precisa subjugar nossa alma, porque ela está querendo dominar a cena. E quando a alma domina a cena, o negócio é ruim. Não escute esses pregadores de mentira da internet, filhos de Satanás, que enriqueceram às custas do evangelho de Jesus. Não atenda a eles. Eles estão pregando um evangelho falsificado, um evangelho emocional. E tudo que é relativo à emoção é para fazer a vontade da alma. E se você ler a Bíblia satânica vai dizer a mesma coisa, que você precisa fazer a vontade da sua carne. Isso é a manifestação do amor. A Bíblia satânica diz isso. Que é basicamente o que esses pregadores pregam contra a palavra. Por isso que não há mais confronto entre luz e trevas. Na verdade, luz não, né? Porque isso não é a luz. Isso é uma luz falsa, isso é uma luz de botequim, uma luz de supermercado. Mas a verdadeira luz que vem do Senhor sempre vai bater contra as trevas. E eu estou batendo hoje aqui. Se converta. Essa é a palavra que eu tenho para deixar para vocês, tá certo? Esse aqui, pessoal, para você que chegou depois, é o programa Última Chamada, tá? Exibido aqui no 100.5, toda quinta às 22 horas. Você que ouviu essa palavra, quando encerrar aqui, ora aí no teu quarto, se conserta com Jesus. Não, pastor, faça oração por mim. Não, você que vai se consertar. Foi você que praticou o pecado, é você que está no erro, você vai se consertar com Deus aí, não é comigo. Não sou eu que vou remir tua alma, quem vai remir é Jesus. Então, desligou o rádio, acabou o programa, se conserta aí com Deus. Depressa, certo? Essa é a palavra que eu tenho para deixar, tá bom, pessoal? Minhas horas já avançaram aqui. Esse aqui é o programa Última Chamada, exibido aqui na 100.5. Quinta-feira, você que ouviu pela primeira vez, a gente tem um encontro marcado aqui às 22 horas, se Deus permitir, tá bom? Mas faça o seguinte, se inscreva no canal do YouTube, que é o RBT Plus. Escreva aí, R de rato, B de bola, T de tatu, RBT Plus, P-L-U-S, RBT Plus. Se inscreva no canal, porque a programação é gravada e a gente posta lá. E tem muita programação. Então comente, dê o like, mande para as pessoas e divulgue esse evangelho vivo aí. E você que está sendo abençoado, nos ajuda a pagar o nosso horário aqui na 100.5. Nada mais justo. Você foi abençoado, abençoa de volta. Fale com a gente no WhatsApp do programa, que é o 99105-6834. 99105-6834, tá certo? Anote nosso WhatsApp, 99105-6834. Para quem tá ouvindo pelo site, tá fora daqui da Paraíba e vai ouvir pelo YouTube, bota o 83 na frente, que é DDD da Paraíba. 839-9105-6834. Lembrando que esse número é chave Pix. Quem quiser ofertar pelo Pix, que usa o Pix, faz a oferta por aí. Quem não, que quer que vá buscar a oferta em casa, alguma coisa desse tipo aí, a gente tem pessoas para buscar, vai no banco, na lotérica, fala com a gente que a gente manda o número da conta, enfim, se dá o seu endereço, a gente vai buscar a oferta aí, tá bom? De maneira nenhuma você vai ficar de fora dessa bênção, vai estar participando, vai estar recebendo oração e vai ser amplamente abençoado por Deus por fazer parte dessa obra, tá bom? Pessoal, no mais é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, fique com Deus, fui!